Salve, salve, minha galera. Salve, salve, minha rapaziada. Tamo por cá. Que saudade eu tava de fazer isso Pois aqui. é. Rapaz, ô Miro, esse é o primeiro podcast que podemos falar assim, um podcast religioso. Sim. Cara, eu quero falar aqui agora e convidar toda a galera da Nova Zelândia religiosa, independente de qualquer religião. Por favor, vem cá conversar com nós, é gostoso. Sim, É gostoso a gente conversar sobre isso, né? Oh. É um assunto bem legal. Salve, salve, voltando a falar. Bem-vindo, muito obrigado por vocês estarem aí, sentados aí, ouvindo a gente. Estamos por cá, né? Muito obrigado mais uma vez. Dois caras canseiros aqui conversando. E esse bate-papo, ó, lembrando que a gente está na Nova Zelândia, na cidade de Auckland, né? Esse podcast aí, senta aí. A gente sempre traz pessoas maravilhosas e pessoas importantíssimas para trocar uma ideia com a gente. A gente sempre fala, velho, que aqui é o lugar da fama, né, velho? Só que é o lugar da fama de pessoas que realmente precisam ser famosas, né, velho? Porque são pessoas maravilhosas e hoje não pode ser diferente. Nosso amigo, de novo aqui, ó, Pastor Sérgio Monteiro. É isso aí. É um prazer enorme estar com vocês aqui. O pessoal conterrâneo, né? Da Terra Boa. Estamos aqui em Auckland, mas da Terra Boa, aquela torre maravilhosa do Brasil, com certeza, e da Bahia, né? Da Bahia. A gente está aqui, daqui a pouco a gente descobre que a gente tem laços familiares até lá na Bahia. Né? Com certeza. Se não tiver, a gente cria. Porque, afinal de contas, todo baiano, no final das contas, é membro de uma família só, né? Não? Eu acho que todo brasileiro... Todo brasileiro, com certeza. Ainda mais a gente, quando está em outro lugar, outro país, a gente se sente abraçado demais quando a gente encontra brasileiro. A família cresce, né? Exato. Pô, isso é importante, cara, porque assim, às vezes a gente se isola demais quando a gente sai também. Muitas pessoas se isolam e elas esquecem que a gente precisa trazer o país junto com a gente. A gente não pode abandonar a nossa cultura, não pode abandonar completamente a nossa cultura, embora a gente tenha que assimilar algumas novidades. Mas muitas vezes eu acredito que as pessoas se esquecem às vezes passam um do lado da outra. É tão gostoso quando a gente chega num lugar, a gente escuta o português, né? A gente fala, putz, mano, brasileiro, velho. Caraca. Eu tava escutando vocês falando assim, né? Isso me lembra muito lá no interior da Bahia, que é o velho. Ô, velho. Eu falei, caraca, eu escutando vocês no podcast há alguns dias, e eu falei, cara, isso me lembra demais lá o pessoal da Bahia. Ô, velho. É gostoso. E essa coisa gostosa, esse bate-papo gostoso, vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado. Bater papo com todos aí. Obrigado mesmo aí por ter vindo. Né, Miro? Tem alguma coisa para acrescentar, meu patrão, velho? Não, só o pessoal ficar à vontade aí, né? Pra gente trocar essa ideia. O último podcast que eu fiz aqui foi da galera do Consciência. Eu quero deixar aqui um abraço pro meu amigo Rafa e Pauli. Você conhece o Consciência? Consciência, não. Então, Consciência, eu vou te dar uma bem breve assim, mas você vai lá depois. Eu faço questão que você vai lá e conheça o trabalho da galera. É o seguinte, eles têm... Eu nunca digo que é um Consciência, é uma empresa ou qualquer coisa assim. O Consciência, na minha opinião, é um projeto social. Legal. Eles criaram um projeto social para ajudar o ser humano a viver melhor. Só que não assim, só viver melhor no bem-estar, nessas coisas, como você. Claro. Como você sempre quer trazer, creio eu, como você como pastor, sempre quer trazer o bem-estar, né? E que o ser humano a cada dia evolua e melhore a sua forma de viver, né? E eles também não fazem diferente, só que eles fazem mais na área de saúde. Bem, boa. Na área de saúde. O nome Consciência já diz tudo. Eles meio que te conscientiza como você vai viver melhor. E eles têm uma bagagem enorme. Eles trabalham na Universidade de Auckland. Eles são biólogos. Brasileiros. O Rafael, ele é brasileiro. E a Pauli é colombiana, né? Eles se conheceram na faculdade ainda. Que top, cara. Casaram. Os dois são biólogos e especialistas em saúde humana. Eles são doutores mesmo em saúde humana. O Rafa desenvolveu vários projetos aí pelo mundo. Ele é um cara bem influente mesmo. Ô, Rafa, eu preciso do teu contato. Já vou pegar o contato com eles aqui pra você dar um pulo lá na minha igreja, pra fazer com o nosso pessoal lá. Porque a gente tem um projeto muito legal na divisão inteira. Depois eu vou explicar o que é esse negócio de divisão. Mas a gente tem um projeto muito legal que é no sul do Pacífico todo, em que tem justamente nessa área um projeto chamado Elia, que é de bem-estar, de well-being. Mano,
Perfeito. Contato, E aí, hein? Rafa? E aí, galera, vai lá. Ó, acabei aqui entrando no consciência, mas é porque eu sou apaixonado, Tá eu certo, amo. tem que ser mesmo. O cara, ele transformou mesmo a minha vida, o meu modo de pensar sobre algumas comidas, algumas coisas que a gente acha que é coisa melhor do mundo e, de repente, ele faz com que a gente mude o nosso pensamento. Eu vou ter um problema com o Rafa, porque na verdade minha esposa também é muito dessa área, e minha esposa Olga, ó, um abração pra você, um beijão, amor. Abraço pra esposa, né, cara? Claro. Mandar abraço pra Tem, esposa. né? Não, mandar abraço pra esposa é perigoso, tem que mandar beijo. E outra coisa, ela, não te cortando, mas Não, ela está imagina. convidadíssima para vir aqui bater um papo com a gente certeza, também. vai ser um prazer. Ela é a líder do Ministério da Família da minha esposa, do Ministério da minha igreja. E assim, aí eu tô no sal, velho. Eu tô no sal, ela juntar com o Rafa, juntar como é o nome da menina? Pauli. A Pauli. Pauline. Aí eu tô no sal, ainda falar de comida, tô lascado. Imagina que eu vou poder comer mais nada. Aí eu tô dentro d'água. Mas o grande problema é esse, é que ele nunca proíbe a gente de comer nada. Então cara. ele tem que ir lá mostrar assim, vamos. Cara, eu preciso urgente. Cara, eu acredito que você é um cara adequado para conversar com o Rafa e Paulo. Boa. E eles têm esse projeto Consciência, Show. que é tipo assim, são 8 semanas de mais ou menos um curso. Ok. Um curso. Toda semana ele te dá uma videoaula com a galera ali top. reunida. Acho que é 2 horas por semana, se eu não me engano. Tem uma videoaula que ele explica todas as coisas e você compartilha o que você aprendeu durante a semana, o que você melhorou, o que você acha que deve melhorar. E ele faz um trabalho assim pessoal mesmo. Isso que é o interessante. No lugar do Alcoólicos Anônimos é o Sem Saúde Anônimos, né? na Sem verdade. Saúde Anônimos, Agora, é isso. passando para ser o Saúde Conhecido. E ele vai te mostrando ali que você não top. precisa parar de comer as coisas, parar de fazer o que você faz. Essa frase Você é só... extremamente importante. Não precisa parar de comer as coisas, né? Na real, o que eu aprendi assim muito com ele é o seguinte: você só comer aquilo que você gosta na hora certa. É reeducação alimentar. É reeducação A gente tem um alimentar. projeto muito legal na igreja que é justamente isso. A igreja adventista ela é muito conhecida por causa disso, da reeducação alimentar. Tô brincando aqui, mas assim, ela tem um projeto muito grande, mundial. Faz parte da nossa identidade a ideia de que você pode ser, você tem que viver bem, você tem que viver bem e assim encontrar prazer naquilo que te traz e que te traz benefícios e se afastar daquilo que te traz malefícios e te destrói. A gente tem, então por causa disso, muitas vezes a gente fala, algumas pessoas falam, no Adventista não come isso, não come aquilo, não come isso, não come aquilo. Cara, o pessoal presta atenção, que é a mesma coisa que eles dizem, assim, presta atenção como você come, no que você come, como você se exercita, quando você se exercita, de que maneira você vive. Pô, a vida é mó barato, cara. É verdade. A vida é legal pra caramba, né? Verdade. A gente fica passando, eu vou contar pra vocês em algum momento aqui, mas eu tive que fazer uma cirurgia de coração. E por quê? Porque eu não comia bem. Entendeu? Você Porque vê. eu não comia bem. Então, assim, pô, isso é extremamente válido. Nós somos aqui, eu quero Que a deixar gente um come. recado pra galera. Nós somos extremamente o que a gente O come. que a gente come. É. Essa é uma das frases mais assim, impactantes que a gente ouve, mas é a pura verdade. Pura verdade. Somos exatamente o que a gente come. Alguém estava me contando esses dias, cara, que um rapaz foi. Lá, eu estava na Austrália faz 2 semanas, e aí o pastor de lá estava me contando que tinha um cara foi fazer terminou de comer um daqueles hamburgões, assim, tipo, porreta, né? E aí ele foi. né? Aí ele foi assim, tal, hambúrguer, com tudo aquilo, não vou falar nada de marca, essas coisas, mas assim, chegou a fazer um exame de sangue. Mano, metade do sangue, quando tirou lá o negócio do sangue, metade do sangue era gordura. Metade do sangue era gordura. Eu falei, verdade. caraca. E o pior é que gordura ruim, né? Gordura ruim. É exatamente. simples, eu procurei ler muito sobre essa parada de alimentação. Vi uns biólogos também falando, uma galera assistindo uns podcasts. Se resume somente uma coisa: comer planta e bicho. É. Planta e bicho. Comida de Carne, verdade. Comida de verdade. Planta Comida e de bicho. Verdura, fruta, carne, peixe. Bom, enfim, Na igreja adventista a gente geralmente não come carne. O pessoal tem um Mas princípio. peixe, frango. A gente não proíbe ninguém, não. Na verdade, assim, sim. o pessoal fala assim, a gente recomenda no mundo, principalmente no mundo que a gente está, né? Porque assim, cara, você vai comer, você não sabe a procedência. A procedência Verdade. lá no interior da Bahia, etc. Você tem aquele que a gente chama no Brasil de carne verde, né? Que ela é menos cheia de Agrotóxico. de inseticidas, essas coisas. Mas é assim, no final, ó, escolhe bem aí, brother. Escolhe bem, procura pessoas que tenham conhecimento, que te ajudem. E escolhe bem que assim, brother, a vida vale a pena. vale A demais. vida vale a pena. No vale a caso, pena. pastor, o pessoal da Adventista é vegano.
Não somos veganos, nós somos vegetarianos. A grande maioria, a doutrina da Igreja Adventista é vegetariana. Ela não tem a ver com o veganismo em si, porque o veganismo tem princípios filosóficos que são diferentes dos nossos. Mas a grande maioria dos adventistas não é obrigatório, mas é recomendado que nós sejamos vegetarianos, né? E aí o pessoal, uma boa parte, eu tenho líderes na minha igreja que são vegetarianos, tem vários pastores que são, etc. Primam, tal. Alguns comem peixe, alguns também comem peixe, porque faz muito bem, mas é up to you. A gente mas aquela de sei lá, pescar, o pessoal vai. Fazer o lazer, pegar o peixinho, comer de boa demais. O pessoal vai. Quem não gosta, né? Quem não gosta. Eu só não gosto porque eu não consigo, mano. Quando eu vou tentar pescar, eu fico lá naquele sofrimento e aí minha paciência vai embora muito rápido. Eu tenho que ficar orando. Pegar um lugar bacana. Eu tenho que ficar orando, cara. Eu tenho que ficar orando umas horas, velho. A gente começou aqui um podcast um pouco diferente, esse bate-papo que é gostoso demais. Eu gosto disso, dessa interação. Mas, pastor, conta um pouquinho pra gente. A gente sempre gosta de faz uma breve biografia sua e conta pra gente como foi chegar na Nova Zelândia, de onde você ouviu falar sobre a Nova Zelândia. Isso é bom, e o que você fazia no Brasil já. Cara, é assim, eu vim do Brasil, eu vim com convite para trabalhar aqui já. No Brasil eu era pastor também, eu era capelão de uma escola. Mas antes, assim, um pouco mais antes da minha história, trabalhei durante muitos anos na área de TI. Muitos e muitos anos. Assim, bastante, né? Vou contar a minha idade aqui. Então. Trabalhei quase 25 anos na área de TI. Fui administrador de banco de dados, especialista de rede, desenvolvedor de software. Trabalhei com linguagem C, linguagem Assembly, coisas bem antigas. Trabalhei na Argentina. Escrevi 2 livros nos Estados Unidos sobre banco de dados, sobre sistemas para IBM, chamado Red Books, etc. E aí eu recebi um chamado, desde pequeno, desde muito cedo, eu sempre fui apaixonado por línguas e pela Bíblia, né? Eu costumo contar para o pessoal assim, com 12 anos de idade, em Vitória da Conquista, tinha um colégio lá chamado Salote, né? Que era Sanunes. Salote era em São Paulo. Sanunes. Acho que é um governador da Bahia, né? Era um governador da Bahia. Isso. E eu estudava nesse Sanunes, e uma vez eu estava lá, tinha que fazer uma prova, velho. Já ia essa prova, eu falei, cara, não lembro nada dessa prova, maluco. Aí eu tive a disfarçatez de aprender a escrever em fenício para escrever as respostas da prova na carteira, velho. Olha que miséria. Ao invés de aprender as coisas das provas... Para fazer a coisa certa. Para fazer a coisa certíssima, né? Escrever aquele monte de coisas assim. Então, desde pequeno eu fui apaixonado por línguas, apaixonado por idiomas, né? Então, eu faço hoje doutorado em língua hebraica, né? Então eu sou apaixonado mesmo. E escrevi lá, o professor veio e falou, o que é isso? Eu falei, essa é minha professora. Eu falei, não sei, o que é isso não, pastor, ainda bem que eu fui ser pastor, né? Senão eu estava lascado na vida. Aí eu olhei e falei, cara... Ela falou, o que é isso? Eu falei, nada, velho. Sei não, sei que um monte de garrancho. Ela ficava passando, olhando as respostas todas ali. Um ano depois, trouxeram um professor da Universidade do Sudoeste da Bahia, lá, especialista em línguas, etc. Falou, isso aqui é fenício. Aí ele falou, me chamaram, falou, o que está escrito aí? Eu falei, não sei. Ele falou, você sabe o que está escrito aí? Aí ele foi lendo, e aí eu falei para ele, aí quando ele errou de propósito, eu falei para ele, não, isso aí não está escrito isso não, tá? Eu não aguentei, né? Não está escrito isso não. Aí eu falei, então você sabe o que está escrito, né? Eu falei, aí o professor, o diretor, na época era o diretor, não me lembro dele, barbudo, não me lembro o nome dele não. Aí ele falou, você colou na prova? Eu falei, não, a gente vai tirar a sua nota. Aí o professor falou assim, cara, um moleque de 12 anos que aprende fenício para escrever, você não tem que tirar a nota dele, traz para a universidade. Você é louco. Então eu aprendi fenício, aprendi etrusco, aprendi grego, hebraico naquela época, essas coisas. Eu apaixonado porque o meu interesse era sempre a Bíblia. Então a Bíblia com livro antigo, que foi escrito em hebraico, grego, aramaico, eu sempre apaixonado por isso. Então desde pequeno, o meu chamado, o que eu sentia era Deus me chamando para ser um pastor, e não era só um acadêmico, mas uma pessoa que pudesse auxiliar o mundo àquilo que a gente chama de tikkun olam, que é melhorar o mundo, fazer as pessoas evoluírem um pouco mais, né? Sim. Mas eu fui por inúmeras razões, eu acabei indo parar na área de sistemas, trabalhando na área de sistemas, que é um negocinho legal, cara. Sistema é muito gostoso, legal. É gostoso. Depois, quando você não passa 72 horas dentro da IBM, por exemplo, passei 72 horas sem dormir uma vez, cara, para resolver um problema lá. Então, vivi a minha vida nisso, fui morar na Argentina, trabalhei num banco francês, me contrataram achando que eu só sabia espanhol. Cara, enrolava pra caramba. Aí fui pra Argentina, cheguei na Argentina, primeira reunião, o cara falou uns negócios lá, eu falei, sí, pero que estamos todo bien, está todo bien, né? Aí o cara falou, ¿vos hablas espanhol? Sí, yo hablo espanhol também. E dame la cadeira. Aí eu, ¿quê? Sija, né? Cadeira em espanhol são as nádegas, na verdade, né? Sua cintura. Aí eu falei, dá-me lá a cadeira. Aí ele falou assim, por quê?
Já era assim já, velho. Aí o cara falou, por que ele me cadeira? Ele, não. E a velha história da embaraçada, né? Porque embaraçada em espanhol é grávida. É grávida. Eu falei, não tô querendo embaraçar. O quê? O nome dele, ele era Gustavo Caravaggio, o nome do rapaz. Me lembro dessas histórias. E aí conheci minha esposa na Argentina, na igreja adventista. Ela é brasileira? Ela é argentina. Ela é argentina. Argentina. Deixa eu falar bem dela aqui, né? Porque vocês já sabem. Você sabe que o negócio é perigoso. Né? E conheci lá. Eu ia embora para Espanha, cara. Ia embora para Espanha, mas aí me ligaram e falaram, você pode ficar mais um dia? Eu falei, opa, com certeza. Eu tinha acabado de conhecê-la. Liguei para ela, falei, e aí? Vamos dar uma saidinha amanhã? Ela falou assim, sim, mas só se não for de táxi. Porque eu só andava de táxi. Beleza, saí, me fez andar. Cara, eu acho que ela me fez andar uns 20 quilômetros, aquele dia. Acho que foi para eu desistir do relacionamento, né? Assim, mas eu fui insistente. Vou testar. Pô, pelo amor de Deus, maluco. Você acha? Eu saio de São Paulo, vou para lá, a gente só anda de carro em São Paulo, essas coisas, vou andar para... Andei pra caramba, velho. Andei muito. Mas, véio, resumindo, a gente se casou, nós temos 2 filhos, a Natasha, de 24 anos, o Marcos, de 19, já faz muito tempo essa história. E para vir para Nova Zelândia. Em 2018, eu cuidava de uma escola com mais de 1.000 alunos, eu era pastor dessa escola de 1.000 alunos e cuidava de uma comunidade adventista judaica, porque eu sou judeu, né? Uma comunidade adventista judaica em São Paulo. Eu era pastor auxiliar nessa comunidade, um rabino auxiliar, né? Cuidava junto com o pastor Roger Tavares, grande amigo lá do Brasil. E aí participava de programas de TV. Eu tinha um estúdio, eu tinha um canal e tinha um programa de TV, não sei se vocês conhecem a Hit TV no Brasil. Hit TV. Tem um programa chamado Vejam Só lá. E esse programa eles me convidaram para participar. E eu fui participar. Participei, eu fiz 14 programações lá, 14 debates, diálogos religiosos, etc., com outros pastores de outras igrejas. E uma pessoa daqui, Clairton Feitosa, grande amigo, retinólogo aqui na Nova Zelândia, um dos maiores especialistas em retina aqui da Nova Zelândia, se não da Oceania inteira, meu amigão. Ele... Um abraço aí para Laírton. E Laírton? Laírton. Opa, vou chamar ele para vir aqui. Sim, Laírton, sinta-se à vontade em vir aqui conversar com a gente. Já fiz um mexão, Clairton. Já vem aqui. Se tocar teclado, aí pronto. Aí pronto, aí já fica tudo. Né? já faz uma banda, né? Já faz uma banda. Não. Gente boa pra caramba, muita gente boa. E aí ele entrou em contato comigo e me convidou para fazer uma palestra, para vir fazer uma semana de oração aqui, que a gente uma semana de palestras, e para falar na Universidade de Auckland. Só que veio a pandemia. Ele foi para o Brasil e falou, vamos conversar. E quando ele veio a pandemia, mas ele entrou em contato comigo e falou assim, deixa eu perguntar, você não gostaria de ser pastor aqui, não? Eu falei, onde é mesmo? Nova Zelândia. Eu falei, demorou, a minha cara, tá me chamando. E aí o que aconteceu foi que veio a pandemia. Veio a pandemia logo em seguida. Eu recebi um convite da igreja, na época, para que nós começássemos a conversar. E em 2019, foi quando começou a pandemia de 2020, a gente começou a fazer as tratativas para vir. Aí fazer as tratativas. E aí foi a pandemia, acabei chegando aqui só em novembro de 2022, velho. Angústia, choro e ranger de dentes, porque essa imigração neozelandesa não é fácil, não. Pediram 1,5 milhão de coisas. Nesse ínter eu tive que fazer uma cirurgia cardíaca. Tive que colocar 4 pontes de safena. Como é, rapaz? Pois é, velho. Tô pensando o quê, bicho? Eu jogava capoeira quando era menino. Jogava capoeira. Quem não, meu primo... Vocês já ouviram aquele filme Esporte Sangrento? Sim. Sabe sim. aquele brother lá, cara, eu vou falar que a gente é tudo da Bahia. Hoje o pessoal não gosta de falar negão, né? Sim. Mas lá na Bahia, mano, a gente chamava ele, chama ele assim, né? O negão lá. Ele, que ensinou o Da Cascos, que estava aquela cena do Brasil, que ele estava no Brasil e ele jogando capoeira. Aquele é o Mestre Amém, meu primo. Então, assim, o Mestre Amém, Joselito do Espírito Santo, Mestre Amém, ele foi quem... cara, gente boa pra caramba, gente boa. Agora eu vou interferir aqui, porque, na real, esse pastor é completo demais. Eu ia falar agora, eu falei, rapaz... Rapaz, na moral, eu vou te falar, eu quero que tu outras vezes vem cá direto. Vamos sim. Tem várias áreas aí pra gente, velho. O cara é capoeirista, pastor, aí TI, fala não sei quantos idiomas. Poliglota. A gente gosta dessas coisas. Ainda assim, eu era gótico, velho. Eu fui gótico, olha maluquice. Cara, eu dormi em cemitério lá em Vitória da Conquista. Sim, velho. Tu morou lá em Vitória da Conquista na tua infância. Morei minha infância quase toda em Vitória da Conquista. Estudei lá na Branca de Neve, chamava a escola ali em 1982.
na escolinha ali. Morava ali quem conhece Vitória da Conquista lá, quem é da Bahia lá, o pessoal, na Rua do Bueiro, na Newton Gonçalves. Newton Gonçalves. Newton Gonçalves. Newton Gonçalves é um fedor da porra. Putz, muito. Até hoje, acho ainda que nunca mudou. Pra você ter ideia, fedor não era nada, velho. Quando eu era pequeno, eu entrava pelo bueiro, que ninguém sabe nem o que é, né? Quem não é da Bahia não sabe. Mas no bueiro, cara, entrava e ia até o Lomanto Júnior, lá embaixo. Eu ia direto por lá, por dentro, por baixo, velho. A Rua do Bueiro. Mas ali é bom. Ali é o que é... Se eu não me engano, ali é Recreio, não? Nocop 2. Não. Como é que é o nome daquele? Guarani. Ali é o Guarani, que é a Rio Bahia, né? Antigo, quando a subida da Rio Bahia. Tinha o bueiro ali, o antigo bueiro. Aí tinha o México do lado de cá, o México. E aí, pra descer, era Newton Gonçalves, a José Gonçalves, e a gente entrava no bueiro, velho. Alto Marom. Alto Marom. Isso ali. Pô, bom demais, que gostoso ali. Eu morei em Vitória da Conquista também, muitos anos. Eu morei em Vitória da Conquista, eu morei lá na Urbizum. Urbizum, conheço. Na Urbizum, na casa de minha tia. Morei no Alto Marom, morei na rua da Igreja Nova Sião. Conheço, sei onde fica. O meu tio era pastor da Nova Sião. E hoje ele tá... Cara, eu quero até mandar um abraço aqui para tio Jamilson. E vai ter uma parada dele. Jamilson Almeida, ele tá fazendo aí orações online. Legal. Uma coisa assim de oração online. Vai ter eu vou deixar aqui certinho. É porque eu não tenho as informações ainda assim. Então eu não vou falar o que eu não sei. Mas aí assim, pô, você morou quando foi que você morou lá em... Eu morei... eu não vou lembrar o ano, que é muito tempo. 2008, eu morei lá em 2008. Depois eu saí, fui embora para São Paulo. Depois eu voltei, fui morar lá de novo. Em Conquista de novo? Em Conquista de novo. Meu tio morou lá no Urbis 4. Urbis 4, aí já é cá em cima. Abrumado, né? Cá em cima. Vamos lá. Eu tô falando, daqui a pouco a gente se conhece lá na infância, velho. Falando, a gente conhece de infância. E aí eu vim pra Nova Zelândia. Cheguei aqui. Você fez 4 pontes de safena. 4 pontes de safena. Cara, tava andando de bicicleta. Minha esposa cobrando de mim que eu tinha que andar de bicicleta, tinha que fazer exercício. Pô, eu gostava tanto de fazer exercício antes, levantava, fazer musculação e tal. Andando de bicicleta, andei 70 km de bicicleta numa semana. Semana seguinte foi andar 3, não aguentei, velho. Senti uma dor miserável aqui no pescoço, uma dor danada, aquela miséria. Cheguei e falei, putz, tô zoado. Minha esposa voltou, fomos pro hospital, chegou no hospital, o médico falou, tá de boa, a pressão tá normal. 5 minutos, a pressão subiu para 20, para 18 e alguma coisa. Eletrocardiograma, me chega à tarde, chega o médico falando já com os enfermeiros, o senhor tá tendo infarto. Né? Tá. Eu falei, não tô sentindo nada. Ele falou, não, e aí é o problema, o diabetes faz isso, você não sente muito. Ele falou, às vezes a pessoa que tem diabetes morre sem saber. Eu falei, eu espero que seja assim mesmo, né? Porque eu não tô a fim de sentir dor morrendo não, velho. Então não. E aí ele falou para mim, tá tendo infarto. Fui para... Resumindo a história, fui em junho. E foi engraçado, porque eu falei para Deus assim... Aí você vê, né? Cara, às vezes o pessoal acha que o pastor é cheio de fé, né? Uma fé, não sei o quê. Falei para Deus assim, Senhor, dá um help para mim. Cara, me mostra aí, Deus, se eu for fazer se eu for morrer, se eu for sobreviver na cirurgia, minha cirurgia seja antes do meu aniversário, 15 de junho. Se for depois, eu já sei que eu vou morrer. Mano, o médico não marcou pro dia 14. Aí eu falei, putz, passou raspando, na trave. Deus. Só que aí, quando o médico foi lá na secretária, voltou, falou, pô, mano, marcaram já pro dia 14, só tem pro dia 18. Tomou. Eu falei, mano, eu vou morrer, velho, eu vou morrer. Aí foi 4 dias de aflição. Aí marcamos lá, fiquei na UTI, cara, tem umas histórias muito legais lá da UTI também. Ali eu gosto muito de contar, mas assim, é o dia que quando você percebe que a sua vida, você precisa cuidar dela. E assim, ali, lá na UTI mesmo, foi quando eu tive, digamos que, foi um dos grandes encontros que eu tive com Cristo. E não foi um encontro só de fé. Eu vi Cristo dentro da minha UTI. Vi Jesus assim, olhando para mim, rindo para mim. E aí me deu passo. Aquela coisa, putz, cara, vai dar certo. Independente se der errado, vai dar certo. Porque tudo vai dar certo. E aí fiquei. E aí, nesse meio termo, cara, vim para cá. Depois vim para cá. Chegamos aqui em novembro de 2022, depois da recuperação. Em 2022, passamos o ano todo de recuperação ali. Em 2022, nós chegamos aqui. E a gente está aqui há 1 ano e... Matemática não é muito meu forte, não. Até um pouco, 1 ano e 6 meses aproximadamente. Chegando já na época de aplicar de novo o visto. Aí olhando as mudanças de imigração aqui na Nova Zelândia, etc. Né?
Ô, pastor, tem um... Você tocou num assunto legal. Água aqui, pode falar. Fica à vontade, que a gente aqui sempre gosta de falar também, trazer um pouco, não falar muito porque a gente não tem propriedade para falar sobre o assunto de imigração. Mas você trouxe um ponto legal para a gente, que é um visto religioso. Sim. Que você veio para cá. Você quer contar um pouquinho aí, abranger muitas dificuldades, as coisas, o que a pessoa precisa ter? Porque eu trago esse assunto porque... Muitas vezes um pastor do Brasil olha, assiste a gente, tem vontade de vir para Nova Zelândia e não sabe muito como funciona esse tipo de coisa. Você poderia dar uma pincelada? Posso, claro. O visto religioso, que é uma convenção internacional, todos os países têm, chamam de visto R1. Geralmente nos Estados Unidos chama R1 e aqui chama Religious Worker Visa. No caso da Nova Zelândia especificamente, ele tem algumas facilidades, tá? Tem algumas coisas que facilitam. Porque é uma convenção internacional de que os vistos religiosos eles são mais fáceis de serem obtidos do que os vistos de trabalho, efetivamente, porque você vem com sponsor de uma instituição religiosa. Você tem que ter. Você não pode chegar aqui, eu quero ser pastor aqui, eu quero vir e eu vou abrir uma igreja lá na Nova Zelândia, aí eu vou pegar um visto religioso. Não tem como. A Nova Zelândia exige que você tenha um sponsor de uma atividade, de uma entidade religiosa. No meu caso foi da Igreja Adventista, como eu sou adventista, sou pastor adventista, eles te chamam e aí eles têm que mandar toda a papelada. Não muda muita coisa no que diz respeito à papelada, mas você tem que incluir o seu empregador, é o empregador igreja. É uma igreja. E eu só posso trabalhar para eles. Tá? A Igreja Adventista ela é constituída assim, ela tem, no caso específico da Igreja Adventista, ela tem a Conferência Geral, que fica nos Estados Unidos, cuida da igreja no mundo inteiro, que tem 13 escritórios no mundo inteiro, que são chamadas divisões. E dentro dessas divisões você tem o que chama de união, que aqui nós temos uma união, que é a união da Nova Zelândia e Pacífico. Tem várias das ilhas e etc. Oceania. A Oceania tem... A Austrália está separada. Então você tem a Austrália separada e você tem as ilhas aqui, que estão... Cook Island, Fiji, Polinésia... Tonga também. E essas ilhas fazem parte da união da Pacífica, se chama North New Zealand Pacific Union. Sim. E aí dentro tem duas associações, conferences aqui, que são os nossos escritórios regionais. Eles têm que te fazer um convite. Eles me fizeram um convite. E eles se responsabilizam por mim aqui. Então, tudo que eu tenho que fazer aqui, eu tenho, por exemplo, para vir aqui falar com estar com vocês, eu avisei para eles. O meu empregador tem que ficar sabendo. A Igreja Adventista demanda de mim que, para que eu participe de qualquer coisa, eu avise. E no caso de qualquer entidade religiosa, é mais ou menos da mesma maneira. A Igreja Batista é assim, a Igreja Metodista é assim, a Anglicana é assim. Então, os governos geralmente facilitam um pouco, porque eles sabem que você tem uma entidade internacional por trás, que ela te traz para a Nova Zelândia, no caso, para a Nova Zelândia, mas se houver qualquer dificuldade, elas têm não apenas os recursos financeiros, mas tem também o nosso contrato, o contrato internacional, ela diz que eu recebo e acato ordens da igreja. Né? Sim. Então, por exemplo, se a igreja disser para mim, você não vai ficar mais na Nova Zelândia, não tem aquela coisa... Não tem problema. Eu não tenho aquele negócio... Não, porque eu quero... Vou aplicar uma variation. Exato. Eles não tem. Eles falam assim para mim, você vai para a Austrália agora. Eu vou para a Austrália. Você vai para Papua Nova Guiné. Eu vou para Papua Nova Guiné. Estamos te chamando para o Japão. Você vai para o Japão. A gente faz o chamado que a gente chama é um chamado global. Então a gente a gente não fica preso. Não, eu só vou ficar aqui. Para a pessoa vir, eles exigiram de mim saúde, isso padrão. Caráter de saúde. Caráter, saúde, condições de me sustentar aqui, que a igreja proveu, e o job check. Eles fazem exatamente o mesmo job check. E a igreja tem que mandar fazer uma solicitação. Por exemplo, por que um pastor do Brasil e não daqui da Nova Zelândia? Entendi. Então, a mesma padrão de um visto de trabalho. Exatamente. Comum. A diferença é que assim, a minha comunidade é uma comunidade brasileira. Mandar um abraço aqui para o Brazilian Adventist Community Church. Abraço, muito obrigado. Muito obrigado aí. Isso aí. Respondeu. Pois é, a gente tem uma comunidade brasileira aqui que eu vim para cuidar dessas pessoas. Né? Me dá um trabalho, gente, pelo amor de misericórdia, só Jesus na causa. Oi, Beth! Deixa eu mandar um abraço para você, Beth. Como é que você tá? Tudo bem? Não, o pessoal muito querido, gente boa pra caramba. Então, assim, eu vim para cuidar deles. Então, o job check foi mais simples. No caso específico, por exemplo, eu sei, quando eu estava estudando para vir para cá, vendo que os budistas trazem, o pessoal dos templos budistas, etc., também trazem. E é muito simples. Por quê? Você precisa ser muito conhecedor da filosofia budista para poder vir para cá. Os anglicanos, da mesma maneira. E várias outras religiões, elas têm uma certa facilitação,
porque você tem que viver dentro daquela Sim. religiosidade para poder participar. E aí a Nova Zelândia reconhece essa religiosidade e te traz para cá. Você tem que ter formação teológica, e aí é um problema. O Brasil tem muito pastor que não tem formação teológica. Não tem formação teológica. Mas a Nova Zelândia reconhece a formação que você substitui, que é a experiência de trabalho. Experiência, sim. Então, se de repente você não tem uma formação teológica, não te impede. Se você tiver um sponsor e você puder vir, tiver experiência de trabalho... No mínimo 3 anos. Acho que até 5, se não me engano. 5? Se não me engano, para substituir, acho que eram 3 ou 5. Acho que você está certo, são 3 anos. E é isso, eles vão te pedir saúde, condições, sponsor, porque você tem que demonstrar capacidade de poder voltar, e alguém que seja responsável pelas suas atitudes aqui na Nova Zelândia. Por isso que todas as coisas que eu faço, qualquer coisa, a associação tem que ficar sabendo. Sim. Até uma multa de carro. Meu carro, por exemplo, está no nome da igreja. Está no nome da igreja, porque esses dias me mandaram lá assim, ó, você recebeu uma multa aqui. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu vim para outro país e estou recebendo multa nesse país, gente. Eu parei no lugar, estacionei no lugar errado, esqueci de pagar o Breguetes lá. O Breguetes lá. Lá na Bahia a gente fala Breguetes, né? Breguetes. Você vê que eu não perdi a Bahia, né, velho? Não perdi não, rapaz. Então, o cara que quer ser pastor, que quer ser pastor não. Na Nova Zelândia. Desculpa, na Nova Zelândia. É o cara que já é pastor no Brasil e que ele recebe um convite para vir fazer o pastor, ele não tem tanta dificuldade, é um visto mais simplificado. Eles te dão um visto para 2 anos inicialmente, você não pega aquele visto para 5 anos que o pessoal está pegando aqui agora, é sempre para 2 anos. Depois você aplica para um novo visto para mais 2 anos. E a partir do 3º ano você pode aplicar para residência. Aplicar para residência. É como se fosse, então, um Work to Residence. Work to Residence. Chama Religions Work for Residence. Sim. Eles se têm algumas... Você tem que ter menos que 55 anos, isso é extremamente importante. Menos que 55 anos para aplicar para residência. É a mesma coisa, né? Acho que o Working Visa também é a mesma coisa. Então não muda muito, muda a categoria e a facilitação. O Job Check é um pouco mais simples, eles fazem um pouquinho mais simples se subentende que... Não é 100%, mas se subentende que um pastor ele tem uma boa fé. Ele tem uma boa fé. Sim. Né, que assim as pessoas vêm, é uma pessoa de bom caráter, etc. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, isso foi bem legal, cara. Quando eu cheguei ali no aeroporto, a gente veio, é complicado. Você vai para os Estados Unidos, os caras te tratam mal nos Estados Unidos. Eu gosto dos Estados Unidos, mas os agentes de imigração americanos são terríveis. Né? Te fazem passar uma raiva algumas vezes, né? Eu cheguei na Nova Zelândia, a gente já vê assim, viagem longa, sair do Brasil para Dallas, de Dallas para cá, horas e horas de viagem, está cansado. Você fala, mano, agora vou ter que enfrentar gente de imigração, poxa vida, eita lasqueira, com a família toda. A hora que a gente chegou, que eu mostrei a carta, o visto religioso, e a carta da Igreja Adventista, a menina olhou, o senhor é o quê? Eu falei, ministro religioso da Igreja Adventista do 7º dia. Ok. Ela fechou na hora, carimbou. Seja muito bem-vindo, precisamos de mais pessoas como vocês aqui na Nova Zelândia. Aí, que legal. Pronto. A Nova Zelândia, eu costumo falar que a Nova Zelândia sempre é muito educada, Welcome, assim, né? Com as pessoas. Eu gostei muito disso, cara. Ela é um povo bem receptivo. Bem tranquilo, assim, né? É bem de boa, velho. Bem de boa, né? Bem de boa. Pastor, a gente tem um monte de assunto para conversar. Vamos lá, aqui. senão a gente vai ficar até meia-noite. A gente tem um monte de assunto para conversar que, tipo, depois que eu lhe conheci, que a gente sentou antes de começar o podcast, a gente trocou em vários assuntos assim que eu tinha muita vontade de conversar. Mas eu acho que se a gente for entrar em alguns assuntos, a gente vai ficar aqui até amanhã de qualquer um. Opa, demorou. Bora. Mas o que eu mais queria conversar agora, né? Vamos trazer aqui essa parte da religiosidade na Nova Zelândia e fora do Brasil, porque eu acho que é interessante pra caramba. E pelo que eu vejo, eu e minha esposa, a gente tinha muita vontade de sair do Brasil há muito tempo atrás. Sim. E sempre quando a gente começou a pesquisar fora do Brasil, Estados Unidos, Portugal, qualquer lugar que a gente pesquisava, sempre falava assim, cara, vem, por exemplo, para os Estados Unidos e sempre você procura uma igreja. Sim. Porque a igreja são as pessoas que vai mais te ajudar. Claro. Esse negócio assim da igreja mais te ajudar, cara, isso me encanta de um jeito. E eu sou apaixonado pela assistência social que a igreja presta. Exato. E fora do país de origem, cara, a gente sabe o quanto a gente é necessitado dessa ajuda, dessa coisa. Assim. Brother, eu vou te falar. Nesse ano e meio que eu estou aqui, o que a gente mais tem recebido são imigrantes que precisam de ajuda. A Igreja Adventista ela tem um programa chamado ADRA, que é Advanced Development and Relief Agents, que é a agência adventista de auxílio,
de auxílio. Então nós temos programa, e ela é mundial. Então, por exemplo, teve o desastre no Haiti. O desastre no Haiti, a Igreja Adventista, ela é parceira da ONU, e a ONU ela direciona recursos para a ADRA, e a Igreja direciona recursos em que manda navio, avião, para qualquer desastre no mundo. Nós somos parceiros da Cruz Vermelha, parceiros até do Exército da Salvação, de vários governos para poder auxiliar em desastres. Aqui na Nova Zelândia, quando teve o ciclone, o Gabriel, nós fomos alguns dos primeiros a serem chamados para poder auxiliar. A minha igreja, especificamente, nós juntamos várias cestas básicas. Brasileiro gosta, aqui na Nova Zelândia, uma boa parte trabalha em cleaning também, né? Nós temos muitas pessoas que trabalham em cleaning e várias pessoas foram para limpar as casas das pessoas que precisavam da minha comunidade, da comunidade brasileira. E nós recebemos muitas pessoas durante esse ano que passou. Foram 170 mil pessoas que chegaram, né? Foram, se eu não me engano, 147. Eu sei que parece que foram 44 mil que saíram, 170 mil que chegaram, o 133 mil líquido, né? Que ficaram aqui. E muitos deles vão lá na igreja. E pode ir mesmo, pode ir, a gente está aqui para ajudar. Porque nós temos a igreja, religião, a verdadeira religiosidade, porque às vezes as pessoas confundem religião com denominações. Toda denominação precisa ser religiosa. Religião vem do latim, do grego, na verdade, tem uma palavra grega chamada treskeia, que quer dizer conexão. E no latim, religião quer dizer religar. Religar com quem? Com Deus. Nosso principal objetivo é fazer com que as pessoas tenham um melhor relacionamento com Deus. Mas nós não podemos tirar os pés da terra. Às vezes as pessoas podem dizer assim, a religião está, como Karl Marx dizia, a religião é o ópio do povo, tira as pessoas da realidade. Não precisa ser, não pode ser. Porque quando Deus disse lá em Deuteronômio, também no Novo Testamento, os pobres tereis sempre convosco. E qual é a maior sensação de pobreza? Talvez a maior maneira, a mais complicada de você entender e viver é quando você está fora do seu país. Cara, você sair do seu país, em que você tem um abraço da família, você tem um abraço dos amigos, você tem a comida, você tem a certeza de que você vai ter comida. O brasileiro é um povo extremamente caloroso. Cara, no Brasil, na Bahia, Bahia, a porta vive aberta. Você chegou lá, sempre tem um feijão a mais, sempre tem um café que está sendo passado. Eu cheguei aqui, tinha pão de queijo. O pão de queijo aqui tá bom, esse pão de queijo falando nisso, viu? Vocês compraram ou é feito? Não é de medo, é o que a gente fez. É isso aí, eu gosto assim mesmo, feito aqui. Muito bom, parabéns. E as pessoas chegam na Nova Zelândia, que é um país de primeiro mundo, e existe uma sensação de que é o seguinte, aqui tudo é muito fácil. E não é, cara. Não é. E aí as pessoas quando chegam aqui com tudo é muito fácil, e aí a gente tem também, pessoas foram enganadas, que vieram enganadas e etc. Chegam que elas precisam de um apoio. Onde elas devem encontrar apoio? O governo aqui apoia bastante. De fato, o governo apoia. Eles têm muitos trabalhos. Mas com essa visão de que, assim, como é que eu religo uma pessoa a Deus se eu me esquivo de ajudá-la? Não consigo. Não existe religiosidade. Jesus disse que os 2 grandes mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso sair muitas vezes da minha posição de que eu estou bem na Nova Zelândia, de que eu tenho condições, para me colocar no lugar do outro e sentir a dor que o outro está sentindo e auxiliá-la. A Igreja Adventista faz isso, faz parte do nosso projeto de vida, que eu até brinquei com vocês no início, uma palavra hebraica, que é uma expressão hebraica, tikkun olam, que é melhorar o mundo. A gente melhora o mundo cuidando das pessoas. Se as pessoas... Imagina o seguinte, eu vou falar para a pessoa assim, a pessoa está passando dificuldade, eu chego para ela, vou orar por você. Pô, velho, é sacanagem. Eu vou orar por você. Você está com fome, eu vou orar por você. Vem cá, eu quero te ensinar aqui o que está na Bíblia. Aí a pessoa, não, eu vou te ensinar na Bíblia. Aí você fala, não, um monte de doutrina que está lá, está certo, está lá na Bíblia, mas a pessoa está com fome. A pessoa está com dificuldade. Aqui, quando teve o Gabriel, teve pessoas que perderam tudo. Brasileiros perderam tudo. Eu vou lá para a pessoa e falar assim, não, vem cá na minha igreja, vamos aqui porque a gente vai orar por você, vai fazer uma tal... E o que eu vou fazer de prático para essa pessoa? Então, o trabalho social que a Igreja Adventista faz aqui na Nova Zelândia é um trabalho social baseado na ADRA, global, e também na igreja local. A nossa igreja, a igreja brasileira, especificamente da minha comunidade, a gente tem um trabalho em que as pessoas podem ir lá, nós recebemos imigrantes, muitas pessoas, não somente adventistas, isso é um ponto extremamente importante que você pode ficar tranquilo. Ninguém vai te perguntar se você é adventista, que você chegar lá. Não. Nós temos várias pessoas que foram. Nós não podemos dar visto para ninguém. Isso é muito claro, as pessoas precisam entender que a igreja tem uma limitação. Nós não somos agência de imigração, nós não somos agência de trabalho, a gente não consegue arrumar trabalho também, exceto que a gente
publica nos grupos da igreja, etc. Gente, tem pessoal precisando de trabalho, quem consegue, puder, etc., ajude. A gente provê alimento, muitas vezes, alimento. A gente auxilia pessoas com valores quando é possível. Quando é possível, existem regras que são seguidas, mas a gente faz. Cara, só o fato de você estar disposto a dar um alimento, ou muitas vezes só ouvir, né? Muitas vezes ouvir a pessoa está precisando desabafar, falar. Exato. Muitas pessoas chegam lá no sábado pela manhã e nós recebemos algumas pessoas lá, e alguns deles que não são adventistas, elas vêm com vergonha. Porque elas chegam assim e falam, puxa, velho, eu vou numa igreja adventista, vou pedir alguma coisa para eles, eu não sou. Não tem isso, cara. Não tem isso. Primeiro, antes de mais nada, todos nós somos humanos e filhos de Deus. Então, como somos humanos e filhos de Deus, se nós não nos ajudarmos, quem vai ajudar? Então, quando as pessoas chegam, elas não precisam ter vergonha. Elas chegam lá na igreja, vão ser bem recebidas por mim ou pelo meu corpo de ancianato, pelos diáconos, e vão ser auxiliadas se houver elas tiverem necessidades. É claro que a gente tem limitações financeiras, é óbvio que a gente não tem, a nossa igreja local não é milionária, mas quando está dentro das nossas condições, a gente auxilia, a gente junta, porque não somos só a igreja que faz. Muitas vezes a gente junta, mas membros da igreja falam, não, eu vou. Coisa legal, vocês estão convidados. Todo último sábado nós temos um almoço na igreja, um almoção lá, assim, tudo liberado, um free meal. Todo mundo vai, o pessoal chega lá, todo último sábado, meio-dia, a gente tem um almoço lá comunitário, as pessoas levam comida, as pessoas da igreja, convidados. Às vezes a gente tem 100 pessoas, 100 e poucas pessoas lá. É da hora, cara, é bom pra caramba. Eu imagino. Eu vou demais. Eu gosto também. Você vai umas 3 vezes, não? Pega pela boca, que é fácil demais, pastor. A gente tem. Além disso, às vezes na minha casa. A gente faz almoço na minha casa também. Então, minha casa, a casa de um pastor adventista, ela é geralmente considerada uma extensão da igreja. Pastor batista, igrejas mais históricas. Então, a gente recebe as pessoas da minha casa. Às vezes, eu tenho 100 pessoas na minha casa. Tem 70, 80 pessoas. Eu adoro cozinhar. Gosto pra caramba de cozinhar. Então, eu gosto de fazer pizza. Nem todo mundo na igreja é vegetariano. Então, às vezes, eu faço churrasco. Aí já vi aqui, ó. Já ficou feliz aqui, ó. Já ficou feliz, hein? Se não tivesse carne, eu ia também, tô colado. Mas se tiver um acarajézinho, hein? Oxa, aí me pega pelo pé fácil. Acarajé. Sim. Eu vou pedir até uma área lá na igreja para eu ajudar lá. Para ficar lá, né? A gente tem, inclusive assim, aqui próximo, aqui na igreja de North Harbor, nós fizemos ano passado um negócio bem legal, chama Tradition Day. E aí nós montamos lá uma área brasileira, com comida brasileira, comida argentina, comida brasileira, comida colombiana, comida chilena e etc. Pô. Essas coisas fazem com que as pessoas vejam um lado diferente da religião, que é o lado do seguinte, pô, eu quero te ensinar realmente, eu quero te ensinar a palavra de Deus, eu quero te mostrar, mas eu não considero que você é meu inimigo, não acho que você está, pô, eu só quero você aqui. Se você vier se converter, aí eu quero você do meu lado, senão não quero. Não. Cara, primeiro, antes de mais nada, é você como pessoa. Você como pessoa. Porque se eu não fizer isso, eu estou traindo o ideal que Deus criou para mim como pastor, criou para mim como igreja. E aí, cara, eu não sou igreja, eu sou um clube social. Com certeza. Aí não é igreja, cara. Então, assim, às vezes as pessoas perdem nisso. Pastor, você falou que a sua área da igreja, a sua igreja, na real, aqui, ela é mais voltada ao público brasileiro, exclusivamente ao público brasileiro, ou você tem outras pessoas também? Cara, a gente tem argentino, chileno, kiwi que é aberta. Ela é focada para o brasileiro para prover um ambiente com um modelo de culto mais próximo do brasileiro. Mas não, a gente recebe... Eu nunca fui em nenhuma igreja da Nova Zelândia. Eu vou até começar aí, eu vou passar. Vai lá, dá um pulo lá. Vou fazer uma visita. Faça assim. Na Nova Zelândia, na igreja. O último sábado do mês já é certo. Demorou. Fala em inglês. Lá fala em português. Lá é falado em português. O culto é todo em português. A gente tem um momento lá do culto que é em hebraico, que quando eu faço uma bênção sacerdotal, é o único trecho. E aí a gente tem, começa todos os sábados às 9h30 da manhã, a gente tem um estudo bíblico dirigido, aí 10 horas tem o culto, que é um culto de adoração, e aí a gente tem, no último sábado tem o almoço. No último sábado a gente tem sempre almoço. Mas vai lá, fica ali sabe, você conhece Oraquei, né? Você conhece bem aqui, Oraquei. A gente fica ali na Cube Street, 96 Cube Street. 96 Cube Street. Vai ficar aqui. Vai. Com certeza a gente vai colocar aí Vai ter uma programação bem legal, tá vindo um pastor do Brasil, lá de Aracaju, ali do... né? Nordestino, gente nosso conterrâneo. Né? Pois é. Terra do caranguejo. Caranguejo? Não sabia, não. Sério? Aracaju, terra do caranguejo. Vários pontos você vai lá, daqueles caranguejão de concreto, sabe? O povo faz assim nos jardins, pã.
Pô, Lá que é muito legal. forte. Muito forte o caranguejo lá, não sabia. Eu tenho uma vontade de ir lá, não fui. Fui para Maceió, Recife e Salvador. Ele vai estar aqui, o pastor está vindo aqui, vai fazer uma semana inteira. Vai chegar no dia, vai começar dia 22 de junho, vai até dia 29 de junho. Você tem convidados também que 29 vai ter o almoção lá, velho. Show de bola. De junho. Os cultos só são sábado pela manhã. Sábado pela manhã. Todo sábado pela manhã. Todo sábado pela manhã. Aí, às vezes, a gente... Há outra coisa importante também, que é assim, cada terceiro sábado do mês, a gente tem uma programação à tarde. Nós estamos começando uma programação à tarde, que se chama Pizza BACC. Qual é a ideia? Nós temos um bate-papo como esse que a gente está tendo aqui, dirigido para quem quiser participar, e que termina ali com uma pizza, esfirra, alguma coisa que a gente vai ter lá à noite também, né, cara? E você está envolvido na produção, né? Cara, as pizzas sou eu que faço, velho. Eu tô ligado, né? Demorou, Tô com vontade né? de comer essa pizza. Essa pizza. Acho que a próxima vez que ele vir aqui, a gente vai falar, Vou você trazer só pizza. vem se você trouxer a Não, pizza. ele olhou ali, ele falou, esse aí eu vou pegar pela comida. Já demorou, já percebi na entrada, eu cheguei de já cara, ganhei, velho. Pastor, eu tenho assistido vários podcasts, que eu sou um cara que sou meio podcasters mania. Eu gosto pra caramba de assistir bom, vários legal. podcasts inteligentes. E tem vários assuntos assim que a gente vê e que vem à tona aí, que eu sempre fiquei meio curioso, e eu acho que você, por ser um pastor e por ser também judeu, tem propriedade pra caramba pra gente bater um papo aqui e falar um pouco Manda bala. sobre essas guerras que estão acontecendo lá, né? Que infelizmente, a gente fica triste pra caramba, mas existe muito uma falta de desentendimento das pessoas que cara, eu não sei como falar, mas eu acho assim que o mundo hoje está um pouco diferente. Muito diferente do mundo que a gente viveu um tempo atrás. Bem diferente mesmo. A informação chega muito rápida, só que a informação chega rápida de uma forma cruel, às vezes, de uma forma que não é bem Às vezes não é aquilo. informação. Às vezes não é. Às vezes é fake, né? Às vezes é uma fake, às vezes... A maioria das É. vezes. E as pessoas têm um grande problema de nunca pesquisar realmente. Verdade. A pesquisa que elas fazem são outras pessoas que estão ali disseminando e falando. O que me deixa mais com raiva é que, tipo, o mundo tá na sua mão, pô. O celular, você faz tudo. Hoje, conhece essa parada de inteligência artificial já... E o povo fica ali, Facebook, Instagram, WhatsApp. E dia inteiro, né, vê cara? algumas notícias assim. Pô, o celular é resumido a isso aí. Tipo, porra, você entrar no Google ali, velho, você fica sabendo de qualquer coisa. Se você quiser saber de qualquer assunto, ficar inteirado de qualquer coisa, você sabe. Ali, pastor, E o aquela povo fica- região ali é uma região muito abençoada, Extremamente. creio eu, né? Extremamente abençoada. Foi da onde partiu todo o princípio bíblico, todo o princípio ideológico ali. E existe uma divisão de povos. Explica um pouco pra gente ali qual é o motivo, assim, o real motivo daquela guerra, daquela coisa ali que vem acontecendo. O grande problema ali é o desentendimento mesmo. Porque, assim, aquela região toda, aquela região é o berço da civilização, é praticamente o berço da civilização. Então, você tem ali a civilização suméria, você tem as grandes civilizações daquela época, os sumérios, egípcios e as civilizações do Crescente. Aquelas civilizações ali que são judeus, acadianos, a Babilônia. Então, todas aquelas civilizações elas surgem ali. Então, o berço, o primeiro alfabeto, que é o alfabeto fenício, né, que eu estava contando para vocês, o alfabeto fenício surge ali. Você tem toda a cultura egípcia que surge para baixo, ali um pouco para baixo, e você tem os sumérios, que são a primeira evidência de civilização mesmo, ali próximo da Babilônia, de onde está a Babilônia. É isso, a primeira civilização que foram criadas no mundo foram as Cimélias ou foram os egípcios? Os sumérios. Os sumérios. As primeiras civilizações mesmo são sumérios. Os egípcios eles são a civilização posterior, mas eles bypassam, eles alcançam maior hegemonia, principalmente através do conceito de dinastias. Então eles vão dominar durante um período muito grande. E eles acabam dominando tudo. Tudo, eles dominam tudo. Eles têm um tipo de dominação que é a dominação militar, uma dominação por império. E é interessante porque eles faziam algumas coisas que até explicam certos conceitos, certos momentos da Bíblia, em que, por exemplo, quando Israel sai do Egito, e aí a gente vai entrando nisso, quando Israel sai do Egito, ali por volta do ano 1440 a.C., né, existem duas possibilidades de data, eu trabalho com essa de 1440, a outra é 1200 e pouco, eles saem dali e eles vão passando por várias cidades, que a gente pensa que são grandes cidades. Não eram cidades, efetivamente. Esses lugares eram prisões egípcias para os quais os egípcios mandavam criminosos
E ali eles forçavam os criminosos a terem filhos. Eram criminosos, mandavam prostitutas. Eles faziam para que eles fossem, essa próxima geração fosse vassala do Egito, fossem soldados associados ao Egito. Então essas civilizações, essas cidades que Israel às vezes passou naquele momento e teve grandes batalhas, que a Bíblia fala não exterminou e etc., não eram cidades em si, eram prisões egípcias. E eles eram pessoas extremamente... não tinham moralidade alguma, né? Algumas dessas. Obviamente você vai ter outros, vai ter Jericó, você vai ter cidades que são os Moabitas, os Amonitas, etc., que vão sendo Israel vai passando, vai havendo as guerras, aquelas guerras que já começam naquela época, muitas dessas guerras. Só que antes, no período de Abraão, você tem 2 filhos que nascem de Abraão, sim, Isaac e Ismael. Abraão teve outros filhos, mas os 2 principais são esses. E desses filhos nascem, aí você vai ter Jacó e você vai ter Esaú. E Esaú também tem um outro splitting ali também, que são as brigas que eles começam. O Oriente se divide em termos bem grossômodo, eles se dividem entre esses 2, israelitas e ismaelitas, aquela parte ali onde temos hoje os árabes e temos os judeus, os judeus efetivamente. Deus deu aquela terra, a terra deu para Abraão. Ele deu aquela terra para Abraão. Era a terra toda prometida. Aquela terra prometida, deu toda para Abraão, toda aquela terra. Deus disse para Abraão. Vejam, isso aqui é um ponto importante, para quem é judeu, pode até parecer que eu estou falando contra. Peraí. Porque assim a gente fala, não, Deus deu para Israel. Sim, uma parte daquela terra Deus deu para Israel. Mas Deus deu aquela terra para Abraão. Antes que os filhos existissem, Deus disse, olha, onde você colocar teu pé, eu vou dar, essa terra vai ser tua. Será tua. De quem? De Abraão. De Abraão. Por quais os filhos viessem. Só que Deus tem um filho específico que era o filho da promessa, que era Isaac. Esse filho da promessa, Deus deu um lugar específico. E ele colocou Ismael, ele disse para Agar, que era a mãe de Ismael, eu farei dele também uma grande nação. Abraão, deixa ele ir, mas eu vou cuidar dele, eu farei dele uma grande nação. Dali surgem os árabes, vão surgir os árabes antigos e etc. Mas também são abençoados por Deus. O grande problema é que todo ser humano quer mais bênção do que Deus deu. Eu vou não interrompendo, não, por favor. Mas ali, se a gente parar para observar, eu acho que até Abraão colocou um pé a mais na hora, né? Ele falou, não, eu preciso de um filho. E aí ele fez uma bobagem Agar danada. falou, eu sou estéril e não posso, né? Não, ele fez uma bobagem danada. Tanto que, assim, eu me lembro que eu fiz um vídeo há uns anos explicando o porquê da circuncisão. E a circuncisão, para nós judeus, ela é assim, o pessoal... A circuncisão é uma aliança. A circuncisão é uma lembrança constante disso que você falou. Disso aí, do Porque erro. assim, Deus disse, Abraão, eu vou fazer você de uma grande nação. Tenha calma. Exato, tenha calma. Eu vou fazer você. Aí Abraão foi lá, Sarai falou para ele, falou assim, eu sou estéril. Né? Pega Agar ali. Espera amadurecer o dom. E aí acelerou. Acelerou. Aí quando ele acelerou, o que ele fez? Causou toda a miséria. Se perdeu todo. Aí Deus fala para ele, para você lembrar que quem faz, quando eu prometo, sou eu que cumpro, você vai cortar o órgão que você utilizou para tentar cumprir a minha promessa. Não tente. Quando eu disser, eu vou fazer. Eu não preciso de você. Isso eu acho que é uma lição tremenda pra gente. Quando Deus diz para você, eu vou te levar para Nova Zelândia. Velho, você vai para Nova Zelândia. Eu vou te tirar da Nova Zelândia. Você vai sair da Nova Zelândia. Você vai. Não precisa se preocupar, não precisa se estressar. E o pessoal, naquela época, foi exatamente isso. Abraão, ele colocou um pé a mais. Ele deu um passinho, né? Sara cortou do segundo e falou assim, Deus vai cumprir através de você, não de mim. Sim. E aí tem todo o problema. A promessa foi feita para você. E aí quando você vai no livro de Isaías, capítulo 50, Deus fala para mim, não é só para... Deus fala assim, a promessa que eu fiz não foi só para Abraão. Ele fala assim, lembre de seu pai e de Sara, tua mãe, com quem eu fiz aliança. Sara não entendeu que a aliança tinha sido com ela. E é o problema que às vezes é o problema com Ismael e com Israel hoje. Embora Deus tenha prometido para Israel a terra, e aquela terra, a terra prometida, foi prometida para Israel e não para os árabes, Deus também prometeu que daria terras para os árabes. Deus também prometeu que eles seriam uma grande nação. Para os filhos de Ismael e os filhos de Esaú. Deus prometeu. Edom. Ele fala no livro de Amós, por exemplo, Deus fala assim, de Ageu, na verdade. Porque são para os herdeiros. São herdeiros. Aí que deve ter vindo a herança. É filho, filho, a parte dele, esqueça. E aí o que vai acontecer, na verdade, é que existe uma briga muito grande naquela época que não existia tanto. E muito disso, eu vou ser bem claro com vocês, muito disso também é causado pela mídia moderna. Com certeza. Pela mídia moderna. Porque assim, se você for lá no Knesset, que é o parlamento de Israel, você tem muçulmanos, judeus e cristãos e ateus governando Israel juntos. No horário da oração da tarde, dos judeus, que é o nosso horário de oração da tarde,
o pessoal para. É mais ou menos a mesma hora. Então tem o minarete, o imã, começa a tocar para os árabes. Todos eles pegam seu tapetinho, voltam para Meca, dentro do Knesset. Os judeus se voltam para o Muro das Lamentações. Os cristãos não sabem muito o que está acontecendo, ficam quietos ali mesmo, não sabem muito bem. Vai tomar um café. Mas vão tomar um café. Um os chá. ateus fazem nada, mas todo mundo Os se respeita. ateus vai tomar uma cerveja? Vai tomar uma cerveja e todo mundo se respeita. Sim. Agora, o que vende para a mídia moderna? Não vende isso, velho. Não. Você colocar para a mídia moderna que existe paz em Jerusalém, não vende. Não vende. Agora, quando tem uma guerra, maluco, isso vende. Existe sim, efetivamente, as pessoas que não gostam não querem coabitar, não querem morar juntas. Sim. São fundamentalistas judeus, são fundamentalistas árabes. Essas pessoas causam as guerras, como aconteceu no 1º de outubro, agora do ano passado, que foi o ataque do Hamas. O ataque do Hamas. É assim, sendo bem franco, o Hamas é uma organização terrorista. Não representa os palestinos. Não representa o povo de Gaza. O povo de Gaza está sofrendo e eu fico triste porque é o meu povo, Israel, que está causando sofrimento ao povo de Gaza, que não tem razão de existir. O povo de Gaza está sofrendo. Agora, Israel tem o direito, na minha opinião, como judeu e como quem analisa, Israel tem o direito de se defender contra os terroristas. Tem que tomar cuidado quando vai com bisturi, para não cortar junto com o câncer, cortar órgãos. Entendeu? Às vezes as pessoas, não, mas até brincadeira, o pessoal fala, não, porque Jesus era palestino. Palestina foi um nome que foi dado pelo imperador Adriano em 135 para punir os judeus. Aquela terra nunca chamou Palestina. Aquela terra se chama Judeia. Em 135, ele deu o nome dos piores inimigos de Israel para aquela terra, que eram os filisteus. Palestina vem de filisteu. Então, você lembra dos filisteus, Golias, sim, etc. sim, né? sim. Então, assim, aquilo foi um ataque contra a identidade nacional de Israel. E eles assumiram. E, no final das contas, o judeu tem uma coisa muito boa, que é assim, se adapta. Sim. Então, se adaptou. Para chamar de Palestina, o nome que dá para a terra, não faz diferença. E por muito tempo, aquela região inteira, inclusive Jerusalém ali... Jerusalém não, desculpa. Inclusive junto da faixa de Gaza ali, era toda a Palestina. Era toda a Palestina. É o nome que se dá. A Judeia. Israel, na real. Israel veio depois. A Judeia, na verdade, toda aquela parte que é a Judeia, o Estado moderno de Israel surge em 1948. Ele surge em 1948. Nas terras da Judeia, que eram consideradas, depois foi chamado de terras da Palestina. O ponto já se tentou várias vezes dividir. Israel não tem problema de dividir aquela terra. Israel falou, pode ficar, quanto vocês querem? Israel chegou ao ponto em 1970, 79, na década de 70, 80, Israel falou, a gente fica com 20%, vocês podem ficar com 80%. Mas não querem. Nós só queremos um pedaço da terra. O ponto é que, na verdade, essas instituições terroristas, essas organizações terroristas, não é o povo da Palestina. De novo, algumas pessoas pensam, não, você está falando contra o povo. Não. O povo da Palestina quer viver em paz. Com certeza. O povo da Palestina quer que eles tenham... Quem leva água para a Palestina, para Gaza, é Israel. Onde eles têm trabalho? Onde é que o povo de Israel, de Gaza tem trabalho? Em Israel. O Egito tem fronteira fechada para Gaza. Israel tem fronteira aberta. Hospitais, os melhores são de Israel, os médicos vão para lá. Israel não tem nenhuma vontade de matar ninguém. Agora, na constituição do Hamas, do Hezbollah, do Fatah e desses outros organismos terroristas, eles não estão preocupados, não querem apenas destruir, não querem apenas a divisão das terras. Eles querem efetivamente, lá está escrito, a destruição de todo e qualquer judeu em qualquer parte do mundo. Eu estou em perigo. Então, por exemplo, vocês têm ideia, eu tenho minhas roupas, eu tenho meu kippah, que é aquele que a gente usa aqui, eu não uso aqui na Nova Zelândia. Porque eu sei que, por exemplo, eu não tenho problema nenhum de encontrar eu sei que as pessoas aqui não vão ter esse problema. De encontrar um muçulmano com seu kafá, com suas roupas, um hindus, etc. Mas existem pessoas que não podem me ver de kippah, que vão começar a me xingar em árabe ou me xingar em hebraico, alguma coisa assim. Existem pessoas aqui no Brasil. Isso aí não tem nada a ver com... Triste demais isso. Não tem nada a ver com... São os extremistas. Como Sim. tem extremista judeu, como tem extremista cristão, como tem extremista ateu, como tem extremista palestino. Isso faz com que o povo sofra, né? Totalmente. Isso Quem faz sofre? com que o povo Eu gosto sofra. de uma frase que eu escutei de um africano. Melodia, um grande amigo, Melodia. Ele disse, quando os elefantes brigam, quem sofre é a grama. Com certeza. Não é? Com certeza. Israel brigando com Hamas, Hezbollah, etc., quem está sofrendo? E engraçado, eu conheci um palestino aqui na Nova Zelândia e eu estava trabalhando no lugar e acabei conversando com esse cara e não sabia que ele era.
E conversei com ele e tal, e acaba que a gente acaba perguntando, oh, de onde você é e tal. Ele me falou, sério? Sério. E foi bem agora, né? E eu perguntei para ele, cara, o que está acontecendo lá? Aí ele simplesmente olhou para mim e falou bem assim, são duas pessoas que não conversam. Não conversam. De jeito nenhum. Não tem acordo para eles conversarem. Não, e não vai ter, cara. Não vai ter. Cara, como que as pessoas são de cabeça fechada assim? Porque é tão bom, velho, você trocar uma ideia. Mas essa né? briga aí, meu filho, tem tempo demais, não vai. Não vai. Infelizmente. E acaba que um lado também pesa mais do que o outro, aí causa as exceções. Sim, aí é o caso que agora excessos, vem acontecendo. Né? Os É o que você pensa assim, você pega um Estado, porque aí o Israel tem que tomar cuidado, porque Israel não pode se equiparar a organizações terroristas. Até porque Gaza não é considerado um Estado. Não, né? é uma terra. É uma É terra. uma terra que está autônoma, mas sob o governo de Israel. Então, assim, Israel ele tem que prestar atenção nas convenções internacionais de cuidado dos civis. Israel tem o direito de se defender? Tem, com certeza. Mas Israel tem o dever de prestar atenção e tomar cuidado com os civis. Quando a gente faz lá na igreja, eu até tenho uma amiga muito querida da igreja que ela perguntou, porque eu fiz uma oração quando começou a guerra, eu chamei todo mundo da igreja para a gente orar por Israel, orar pelas pessoas e tal. E aí uma amiga da igreja me perguntou, pastor, mas só vai orar por Israel? Eu falei, não, a gente ora pela Ucrânia, a gente ora pela Rússia, a gente ora... Porque nós não estamos... Para que o governo, dois níveis, o governo precisa ter inteligência e sabedoria suficiente para lidar com essas situações de uma maneira inteligente, sob o cuidado, considerando duas coisas. Primeiro, a humanidade, e segundo, as convenções, a chamada Convenção de Varsóvia. A Convenção de Varsóvia também ela fala a respeito do cuidado com os civis. A Convenção de Varsóvia, o Tratado de Varsóvia, ela fala da soberania nacional. Então, nenhum Estado pode invadir o outro. E os Estados em guerra, eles precisam prestar atenção em certos parâmetros de guerra. Cuidado com civis, corredores humanitários. Putz, é coisa simples, cara. Se vai atacar tem que atacar. Israel tem uma coisa que assim, é padrão de guerra mesmo, de uma guerra que eu vou falar uma guerra bem feita, entre aspas, né? O que é guerra bem feita? Guerra bem feita é aquela que não existe, né? Que não existe. Que não existe. Mas uma guerra dentro de parâmetros, ela tem que avisar com o tempo necessário. O ataque vai ser em tal lugar, com o tempo necessário para que a população civil se proteja. É o que Israel tem feito. Agora sim, é uma via de mão dupla. Sempre. Porque se o cara tá em guerra, o cara vai atacar e avisa. A bomba vai cair lá. Todo mundo vai correr, até os que não é para correr. Não é para correr. Não, mas aí o cara tem que falar assim, não, ó, você não pode correr não, fique aí que você vai receber a bomba na caixa dos peitos. É que na verdade, o objetivo não é atingir a pessoa. Todo o objetivo desses bombardeios, em todo o princípio de guerra. Eu tenho um amigo, o pastor Roger, ele é especialista pela USP em relações internacionais. E a gente conversou bastante sobre isso. Todo objetivo de ataques não é destruir pessoas. Sim. É desestabilizar estruturas. Pontos estratégicos. Pontos estratégicos. Então, quando ele desmilitarizar. Exato, essa é a palavra, desmilitarizar. Então, você coloca... Tem 50 ogivas... Ogiva não, mas você tem lá... ogivas balísticas. Tem lá um estoque enorme. Eu não quero matar as pessoas que estão ali. Sim. Eu dou tempo suficiente para as pessoas saiam, mas que elas não tenham condições de levar o que está lá. Sim. Então, eu destruo tudo aquilo, dando tempo para que elas sobrevivam. E ali é muito difícil para Israel, porque o pouco que eu pesquisei, assim, também eu fiz pesquisas, não tenho conhecimento abrangente, mas é muito difícil para Israel, porque ali existe muito túnel, Gaza é toda por túnel, e diz que tem túnel até na metade de Israel, ali tudo tem. Você sabe que nem os palestinos, nem o pessoal do Hamas mesmo sabe onde não estão os sabe, Hoje eles anunciaram, eu estava vendo hoje de manhã, que eles não sabem onde estão todos os reféns. Cara, eles sequestraram pessoas, eles falaram que 40 eles não sabem onde estão. Olha o nível que está. Então, os caras não... É óbvio, eles não são um Estado. Eles não têm a responsabilidade que o Estado tem. Eles têm a responsabilidade da morte. Eles têm a responsabilidade sobre a morte de todas as pessoas. Eles têm. Entendeu? Sobre, inclusive, aqueles que foram mortos, os palestinos que foram mortos também pelos ataques de Israel, a responsabilidade direta é do Hamas. Não é da Palestina, não. Não é do povo de Gaza. É do Hamas, que usa essas pessoas como escudo, muitas vezes, e coloca eles na linha de frente.
Eu vi dizer, pastor, eu vi dizer, eu assisti um vídeo na internet de um cara que foi lá e fez um documentário. Só que ele não fez um documentário em Gaza porque lá está inacessível. Não tem como, né? Só que existe outro lugar onde eles separaram para receber também o povo de Gaza em Isso. outro país ali. É. Do lado No Egito. do Egito, No né? Egito, Eles Egito. têm uma área lá que eles... Tipo, a ONU paga um aluguel para manter aquele povo lá, né? E é o povo também da faixa de Gaza. E pelo pouco que ele explicou que o povo palestino reconhece o Hamas como um ser, como uma galera... Você já ouviu falar do síndrome de Estocolmo? Sim, Não. A pessoa uma pessoa quando é sequestrada, ela pode até se apaixonar pelo sequestrador. com certeza. Então, eu acho que o que explica muito disso, obviamente que existe uma propaganda muito grande, não só do Hamas, mas a mídia internacional também faz a propaganda de que... E não é em verdade, colocar de uma forma bem clara, de que existem ocupações que são ilegais de Israel com relação a alguns lugares, na faixa de Gaza e em alguns outros lugares. Então, certos locais, Israel colocou colonos lá que não deveria ter colocado. Então, dá aquela terra. Mas Israel já falou, a gente tira os colonos de lá. Só que agora já ficou uma sensação de... prega-se uma liberdade, e a liberdade que se prega para o povo da Palestina, para Gaza, através do Hamas, é a libertação de todo o jugo de Israel. E aí eles apontam para aquelas pessoas que estão ali. Então, se nós nos libertarmos de Israel e atacarmos, destruirmos Israel, as colinas de Golã, por exemplo, as montanhas de Golã, que são ali na fronteira com o Egito, a gente vai tirar dos colonos de lá, e esses colonos ali no Líbano e etc., nós vamos ter terra para os palestinos lá. Israel já disse, a gente entrega. A gente não quer. A gente tira os colonos de lá. Teve uma reunião na época do Clinton, que era o Yasser Arafat e eu não me recordo o nome do presidente naquela época, acho que era o Ariel Sharon, naquela época, e o Clinton disse que foram 15 dias o Yasser Arafat, o primeiro-ministro de Israel, dizendo, a gente faz isso por vocês. E o Yasser Arafat falou, não, a gente não quer. A gente não quer. A gente não quer. A gente não quer. Só quer a destruição do povo. Só quer a destruição. E aí, só que quando volta para a Palestina, eles chegam para o povo de Gaza e falam, olha, não aceitaram as nossas condições. Eles não dizem quais foram as condições. Sim. E aí, no final, o povo de Israel, do povo da faixa de Gaza, que não conhece, que não vive em contato com Israel, eu tenho amigos de Israel e etc., eles falam, o palestino médio, o pessoal de Gaza, que vive, etc., que trabalha em Israel, ele quer que acabe logo isso, que ele quer voltar para o seu trabalho. Ele trabalha no restaurante lá em Israel, ele trabalha no serviço de saúde de Israel. Tem policial que é palestino, tem policial que é de Gaza. Até porque ali não tem essa... Eles têm passaporte também, né, israelita. Exato, então eles entram e saem a hora que eles querem. Então, eles têm essa liberdade. Só que, obviamente, que você maximiza alguma coisa ruim para que você não consiga ver o bom. E aí as pessoas entram nessa síndrome de Estocolmo. Então, as pessoas em Gaza, pessoas maravilhosas, filhos de Deus, etc., as pessoas estão sequestradas pelo Hamas, pela política do Hezbollah ao norte, pelo Fatah e lá mais para baixo. Então, essas pessoas elas ficam sequestradas. E, lastimosamente, todos nós, seres humanos, somos muito levados por aquilo que é chamado mentalidade de manada. Com certeza. Né? Quando a gente vai assistir... Você torce para o Bahia ou para o Vitória? Bahia. É Bahia? Você também é Bahia? Bahia. Você não torce para o Vitória, não? Nem para o Serrano? Nada? O Serrano é bom, hein? Bom, né, cara? Serrano faz tudo. Você pega Vasco e Flamengo. Cara, nós, geralmente, a gente não vai a estádio. Você vai... E é interessante, cara. A gente vai eu fui uma vez no estádio. Você vai, das meia hora, começa lá um vum. Tá aqui, um grupo. Daqui a pouco tá outro grupo junto com esse. Daqui a pouco tá outro grupo junto com esse. Daqui a pouco você esquece que você é pastor, você esquece de tudo, você tá pulando. Incendeia. Esse incendiar é a mesma coisa que acontece. Você tá em qualquer lugar, quando se cria uma mentalidade de manada, seu estudo psicológico, você acaba entrando e depois você até se arrepende. Mas você não tem a capacidade, a capacidade natural de dizer, caraca, velho, fiz asneira. Porque você até pode falar para você mesmo. Mas você está tão envolvido no ambiente. Já foi. E às vezes você não tem mais como você não tem, às vezes não. Nunca você tem como retornar desfazer o que você tinha feito. Com certeza. Como tem um provérbio russo que diz assim, palavra dada, nem Deus, soco dado, nem Deus tira. Flecha lançada também. Ninguém retorna. Né? Entendeu? Porque, então, assim, isso, como você falou, não vai acabar tão cedo. Isso está previsto no livro de Obadias, que essa guerra, não essa aqui de agora, mas essa batalha constante entre Israel e Isaac, entre Isaac e Ismael, vai continuar até
até o estabelecimento do Olam Rabá, do mundo vindouro, até a vinda de Jesus e todas essas coisas. Então isso não vai acabar. Então, resumidamente, é tudo que a gente ouve, é uma guerra religiosa e a disputa de terras por 2 filhos de Abraão. Porque é interessante isso daí que você falou, porque assim, na Bíblia, qual é a principal herança que Deus dá para qualquer pessoa? A terra prometida. Exatamente. Então, até Deus diz lá no livro de Deuteronômio, dizendo assim, a herança do Senhor é o povo de Israel. A terra é minha herança. A terra é minha herança. Mas aí já passou disso, porque os acordos que a galera quis fazer, quis dar a terra que é prometida. Isso aí já e a galera transcendeu. não quer mais, então já não é mais uma briga religiosa, não. Já transcendeu. Tá já passou já disso virou aí, porque... birra. Não, birra e tipo assim, só eu quero esse brinquedo aqui. O brinquedo de não ter mais judeu. É isso. Cara, a gente vem vendo tanta coisa assim, né? Que hoje o mundo tão evoluído como tá. Poxa, a gente ia falar de inteligência artificial, já que você trabalhou na IBM, você conhece. Pô, uma coisa assim que, a gente fala, não tem como uma pessoa dizer assim, eu não sei mais. Não existe esse negócio, não essa sei. Coisa, porque já é. E a gente vê adultos para o mundo, vou usar essa expressão, não vou falar nem que são caras grandes, tipo assim, que são grandes mentalidades do mundo, mas tipo, caras adultos para o mundo fazendo birra de coisas. Não é verdade mesmo. Hoje a gente tá vendo no Brasil, né? É verdade. Um cara ministro do STF fazendo birra e levando o país daquilo ali com aquela birrinha mundial, né? ser chacota mundial, porque tá em birra com outro cara. Exatamente. E o problema todo é que a internet tá aí para você ter o fácil e rápido acesso para ver o que é verdade, ver muito o que é mentira, mas você acha verdade lá também. Acha. Então, às vezes o cara se tá ali você pesquisar, se você vai achar. enganando, né? E a pergunta é, você tá querendo me enganar ou você tá querendo se enganar? Acho que o grande ponto é esse, na verdade, assim, a pessoa querer se enganar. Ela olha o que está na frente dela, ela escolhe o corte ideológico, ela fala, eu quero pensar dessa forma. Entendeu? Trazendo de volta o que você falou, o efeito manada. Igual a gente vê aqui, a gente fala muito sobre isso, né? Tipo, o cara tá pesquisando sobre vir para Nova Zelândia, por exemplo. Um exemplo, né? Hoje tá mais difícil, que rolou umas mudanças, mas tudo bem. O cara vê 20 vídeos para não vir como turista. Aí mas vê um para vir como turista. Aí pronto. Esse cara é o melhor amigo dele. Não, e achou. Achei o caminho certo, tá ligado? O caminho é esse aqui. Pesquisei até que eu achei. Tá tudo lhe mostrando ali. É o corte da subjetividade. Então, assim, você tem... Existem duas formas de você lidar com qualquer realidade no mundo. Você tem a realidade objetiva e o que é subjetivo. Então, assim, a realidade objetiva é o que existe de verdade. E o que é subjetivo é aquilo que você quer que exista. Então, muitas vezes, no mundo religioso, no mundo político, etc., isso é muito, muito comum na religião também. Você olha para aquilo que te apraz. É aquilo que está de acordo com o que você quer. A gente gosta muito da expressão do livre-arbítrio, né? Já muito falar de livre-arbítrio. Mas livre-arbítrio é uma desculpa que a gente dá muitas vezes para a gente agir em conformidade com o que eu quero. É como eu quero. Para meter o louco. Para meter o louco. E aí o que a gente não quer? A gente não quer as consequências. E aí, por exemplo, nessa birra que está acontecendo lá no Brasil, que está todo mundo acompanhando, ou na guerra de Israel, ou em qualquer situação em que a subjetividade ela se impõe, você não consegue ter parâmetros objetivos para pará-la depois. Porque cada vez que começa, eu quero destruir Israel, eu quero ser o dono do Brasil, eu quero fazer isso. É sempre eu sou a medida do que é correto. Então, quando eu sou a medida do que é correto, quem é que me diz quando eu estou errado? Ninguém, porque sou eu mesmo que digo quando está certo. Então, você é o Deus do seu mundo? Eu sou o Deus do meu mundo, exatamente. E a partir desse momento eu vou aumentando, crescendo, criando, bola de neve. Aí vai criando um negócio que quando você olha, ou você destrói outras pessoas, ou você é destruído pelas outras pessoas que se juntam contra você. Então, é o resultado. Israel, e no caso da guerra lá, o que está acontecendo alguém vai ser destruído. A gente, do ponto de vista religioso, o ser humano não vai alcançar o ponto de se autodestruir, porque há uma intervenção prevista na Bíblia, uma intervenção por Cristo, por Deus, dizendo, olha, até aqui vai, daqui para frente não vai mais. Porque se Deus não fizer isso, brother... Mas o pastor está perto. Tá muito perto. Está perto do ser humano se destruir, porque, cara, a gente vai vendo coisas acontecendo assim que a gente fala, cara, não é do ser humano isso. Ou é. É do ser humano. Ou Esse é do ser humano. É o grande problema, porque... Como você falou, isso aí que a gente está conversando aqui é muito antigo.
É muito antigo, a gente não tem noção de quanto é. Lá nos primeiros tempos do Egito, já era desse jeito. Já era assim. Sempre se levantava um líder em certo lugar. Sempre. Como Abraão foi um líder que se levantou no meio do seu povo. E ele conseguiu levar o povo dele, tirar o povo dele daquele lugar. E como Abraão também, existiu vários outros em vários lugares, em todo lugar do mundo. É normal. O ser humano tem um psicólogo, psicanalista chamado Erich Fromm. O Erich Fromm ele escreveu um livro chamado Anatomia da Destrutividade Humana e Análise do Homem. E nesse livro, Análise do Homem, ele fala que o ser humano ele precisa de bons líderes. E o ser humano, o que é um líder, na verdade? O líder, eu achei fantástico o que ele fala. O líder é alguém que tem a capacidade de colocar voz naquilo que o ser humano sente. Por que Hitler foi um líder tão grande, mesmo fazendo toda a desgraça que fez? Porque existia um sentimento de contrariedade com o que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial, de insatisfação com o que tinha acontecido, e Hitler deu voz. Né? Demoníaco como foi, mas ele deu voz. O que aconteceu na época de Moisés? O texto bíblico, por exemplo, ele fala isso que você disse. O que Moisés fez no Egito? O texto bíblico, em Deuteronômio capítulo 26, ele fala que nós vivíamos no Egito, né? Os nossos pais eram prestes a perecer, fomos para o Egito e os egípcios nos maltrataram. Nós levantamos a nossa voz e Deus ouviu, através de Moisés. Então, assim, como é que eles levantaram sua voz e colocaram? Eles primeiro clamaram a Deus, e de que maneira Deus interveio? Deus interveio trazendo um líder, que deu voz diante do faraó, aquilo que eram os anseios do povo, trazendo a mensagem de Deus, etc. Toda nação e toda civilização, ela precisa de um líder. Ela o ser humano precisa de um líder. E o líder tem a capacidade de levar o homem para o que é melhor ou não. Ou não. Então, quem é que traz para você? Quem é que vai trazer a melhoria do mundo ou a piora desse mundo? Os líderes que surgirem, do ponto de vista humano. Do ponto de vista que... Tá. Eu odeio política, para vocês terem uma ideia. Eu tenho horror à política. Todos nós. Tenho ojeriza. Meu filho fala que ele tem um termo que ele falou que é um termo técnico. Ape política. Meu filho Marcos, Natasha, os meninos inteligentíssimos ali. Um abraço, né? para vocês. Top demais os dois. Ele inventou esse termo. Eu acho que ele também inventou, cara. Eu também acho. Que, assim, eu tentei encontrar Ape Political. Que assim, eu falei, mas Ape é o quê, velho? Ele falou para mim assim, pai, é você. Eu falei, cara, é a melhor definição da vida. Você não dá uma definição de dicionário, fala que é seu pai, pronto. Entendeu? Mas ele falou que é uma pessoa que odeia política. Eu realmente, eu não sei quanto a vocês, mas eu ensinei para eles a vida inteira a votar. Eu nunca votei na minha vida. Eu vou lá, faço o meu dever de palhaço cívico, né? De ir lá e ter que ir lá votar. E aí eu chego lá, faz de conta que eu tenho o poder de fazer alguma coisa. E aí eu voto lá, vou lá, branco sempre. Eu falo para eles, não votem, por quê? Minha família na Bahia, você sabe, na Bahia o pessoal é bastante esquerda, né? Sim. Bastante de esquerda. Minha família na Bahia, esquerda, parece... Não. E a minha família em São Paulo é direita. E eles perguntaram, e você qual é? Eu falei, eu não sou de nenhum, eu sou de Cristo. Não pode. Eu sou de Cristo. Você percebeu que não pode? É. Não pode, você não pode ter um lá. Não é? Aí eu chego para ele e falo assim, não gosto. Aí ele fala, porque você votou no Bolsonaro? Eu falei, eu nunca votei. Eu não voto em ninguém. Não, você votou no Lula, eu não voto em ninguém. Sabe por quê? Porque é muito simples. Se eu votar no A e o A fizer besteira, o pessoal do B vai falar, tá vendo? Você votou no A. Aí eu votei no B. Ainda fica a culpa que o A tá lá porque foi eu que coloquei. Eu coloquei. Então quando o pessoal fala, não votei em ninguém, velho. Não votei em ninguém. Não, você não votou em ninguém. Não votei em ninguém. Não voto, eu tenho horror, tenho ojeriza. Então meu filho criou esse termo aí, político. Mas porque eu entendo o seguinte, eu entendo que o verdadeiro líder, ele, dentro do ponto de vista político, não existe. Do ponto de vista político, não existe. Porque eu tenho um amigo muito grande em São Paulo, e eu falei uma vez para ele, falei assim, ele é político, eu falei para ele assim, brother, deixa eu te perguntar uma coisa. Para mim existem dois tipos de políticos. Aquele que é corrupto por natureza e aquele que está por situação. Você qual é? Aí ele, eu estou por situação. Eu falei, beleza, então estamos nessa pegada. A gente não fala de política. Então, eu acredito o seguinte, que a política ela se corrompeu tanto. A política partidária, estou falando atitudes políticas são necessárias. Eu não vou ser mal educado em situações, eu vou prestar atenção no que você está falando, etc. Mas a política partidária se corrompeu tanto no mundo que é impossível que ela retorne a qualquer tipo de parâmetro que seja minimamente ético. Então, assim, no fim, qualquer um que a gente coloque, ele vai ser... Aí o cara vem com princípios bíblicos na política. Pelo amor de Deus.
Tá de sacanagem com a minha Mistura. cara, porra. É. Eu acho Tem que nada a ver, né? Né? Deus nem Pra passou lá mim- perto do plenário, você tá Pra mim maluco, também não se outra envolve pior não. coisa seria... É igual fosse assim, macumba com Bahia e Vitória, homem. Né? Aí quem é que ganha? Não vai não, meu filho. Esqueça tudo. Não rola. Então, assim, o pessoal Fica quer... de fora. Mas aí sabe o que é interessante? É porque a pessoa quer dar uma capa de santidade para Sim. política, para jogo, para qualquer coisa. Então, é interessante, né? No Quer Brasil... penetrar naquele... No Brasil, o pessoal vai orar lá quando vai ter guerra entre Rocinho e o alemão, os caras vão orar para Deus protege a gente. E o problema é o cara entrar lá, pô, ainda usar o nome de Deus. Não é, então, pô? ainda, pô. Usa os fiéis, a vantagem, né? É a mentalidade de manada. Um bom líder que traz aquela ideia, a ideia de que, poxa vida, olha só... Malafaia é político, né? Extremamente. Canseira, rapaz. Aí é fácil ganhar, o cara tá com a igreja, tá todo mundo seguindo o cara, ouve o que o cara fala, ele vai se candidatar pra qualquer coisa. É claro que ele vai ganhar, né, velho? Pois é, a Igreja Adventista tem um princípio complicado. interessante, Tá cara. usando o nome da É igreja. complicado. Usando o nome de Deus. eu- A Igreja Adventista tem um princípio interessante, a gente não se mete em política. É proibido nos púlpitos da Igreja Adventista que a gente fale sobre qualquer candidato. A gente não fala de candidato, você pode ter sua visão pessoal, você pode tal, mas nenhum pastor tem um documento que a gente assina da Igreja Adventista, todos os pastores no mundo, dizendo é proibido ao pastor adventista utilizar o púlpito da igreja para falar de outra coisa que não seja sobre Deus. Ô, pastor, até porque você tá ali no púlpito é para fazer o bem, não é para fazer o mal. E assim, pô, e essa ideia da mentalidade, assim, pô, se você é um líder influente, extremamente influente, você direciona as pessoas para onde você Com quer. certeza. Aí você direciona as pessoas para aquilo que você acredita que é verdade. Beleza, se você tem parâmetros objetivos, maravilha. Mas considerando o mundo político como a gente está hoje no Brasil, qual é a esperança que se tem algum tipo de político que de fato faça alguma coisa pelo bem da humanidade? Não tem, velho. Não tem. Então, assim, a gente evita geralmente fazer. Então, assim, o meu princípio, aí é o meu princípio também, eu não falo de política. Qual a sua opinião sobre político tal? É político. E é sobre político tal? É político. É político. E você gosta dele? Eu vou orar por ele. Vou orar por ele. Perfeito. Vou orar por ele. Ah, mas o Lula, vou orar pelo Lula. Ah, o Bolsonaro, vou orar pelo Bolsonaro. Mas você votaria em qual dos dois? Em Jesus Cristo. Se tiver lá e puder ter o nome lá assim, eu voto em Jesus Cristo, eu voto nele. Porque, independente de qualquer As caras, pessoas vivem querendo um posicionamento, principalmente de pessoas como você, Sim. que está ali, que é um líder religioso, que está ali na frente. As pessoas te obrigam a ter um posicionamento político, sobre né? política. Conveniência algumas vezes também. Conveniência. Pô, eu falei para uma época lá no pessoal, falei assim, ó, só vou dizer uma coisa para vocês, os membros da minha igreja lá no Brasil, eu falava para eles assim, olha, se você pode ter o que você quiser de política, mas se eu vi no Facebook, Instagram, vocês brigando por causa de política, eu vou disciplinar os dois. Porque na igreja a gente tem uma disciplina. Então a gente fala assim, disciplina, cara, porque assim, primeiro, antes de mais nada, você tem que lembrar que assim, você não está aqui para pregar político. Você está aqui para representar o reino dos céus. Cara, eu falo assim, se o cara tá ali na igreja e o pai dele se candidatou a vereador, a deputado, a presidente da República, o cara no Facebook vai lá e coloca, não, Claro. gente, meu pai, homem íntegro, tal, Claro. não sei o quê, vai, vota aí no Se meu eu pai. não votar, quem vai? Quem vai, né? Vota aí no meu pai, se não votar, quem vai, né? O cara nunca no mundo Agora- nem viu o Bolsonaro, nem viu o Sim. Lula, não sabe nem quem é e cobra um posicionamento seu. Você vai votar? Não, cara, não tem. Meu voto é secreto. Pois é, Eu agora também não- problema aí, nessa época, porque eu fiquei naquela, eu falei, eu não gosto nem de um nem de outro, né? Já me simpatizei, mas deixei pra lá. Aí eu chegava numa roda, aí aquela, né? A ausência é atrevida, eu aproveitava pra falar um pouquinho mal do vermelho. Porra, os caras achavam que eu era Do azul. do azul. Pronto, você Eu falei, tá não, eu só enturmado. tô falando mal. Boa Aí eu estratégia. já corria na outra roda que tava falando mal do azul e já começava a falar mal do azul também. Só que os caras achavam que eu era vermelho. Não, você- Boa Eu tinha estratégia. que parar. Eu já sei qual é a ideia dele. A ideia, na verdade, a sua era assim: eu quero ver o circo pegar Quero fogo e falar os mal bombeiros dos em dois, greve, Eu velho. quero falar mal dos dois, pode não, velho. Eu penso o seguinte: eu acho que você pode ter seu alinhamento, é óbvio, como cristão, assim, sendo bem claro, a gente não vai se alinhar com a esquerda, é muito difícil a gente se alinhar com perspectiva da esquerda, porque tem perspectivas marxistas, princípios que são incongruentes. Então, para nós, principalmente para nós adventistas, que temos princípios que são pautados pela Bíblia, é muito difícil para nós nos alinharmos com o comunismo, com o marxismo, com ideias promoção de coisas que são contrárias a princípios bíblicos. Então, por exemplo, talvez um tema bem espinhoso para nós
aborto, essas coisas lá. Pô, como cristãos, como adventistas, nós somos pró-vida. Então a gente chega lá, pô, mas você é a favor? Eu sou a favor da dignidade feminina, da dignidade da mulher, da dignidade do ser humano, da dignidade da vida, da preservação da vida. Se vem um candidato que ele vem com argumentos que não são éticos e que contradizem os princípios bíblicos, eu não vou me alinhar a ele. Não vou. Agora, mesmo nesse caso, o que eu falo não é contra o candidato, não é contra a sua plataforma política, mas preservando os princípios que eu creio. Então, quando a igreja diz, olha, nós nos alinhamos, a igreja nunca vai dizer que se alinha com a direita ou com a esquerda, ela não pode falar isso. Nenhuma igreja deveria falar isso. É o seu próprio princípio. É o princípio. Aí ele fala assim, o princípio bíblico é esse. O princípio bíblico ele fala da dignidade da vida, da dignidade disso, a gente estabelece, tem um documento da igreja adventista, que é baseado na Bíblia, que fala, nós, acreditamos, acho que eu deixei longe aqui agora, né, que nós mantemos esses princípios. É simples, é você olhar se o candidato que você gostaria, se ele está você como adventista, no caso, ou cristão, você olha e assim, ele está em conformidade com esses princípios ou não. Se está, meu amigo, escolha você. Ô, pastor, esses princípios aí e tudo mais, você aprende no curso de teologia, certo? Você aprende na Bíblia mesmo, né? Mas, tipo, você tem uma base no curso de teologia para você melhora, ser pastor, né? Exato, tem que ter. E aí, tipo, deixa claro algumas regras do que pode e o que não pode. Exato. Eu acho que a grande diferença tá aí, porque, tipo, no Brasil, o cara simplesmente tive o chamado, vem Cristo chama. Aí o cara, vou abrir a minha igreja. Ele não tem um curso de teologia, tá ligado? Eu sempre fiquei meio nessa de que... É complicado, você tem razão. É um pouco complicado porque o cara não fez o curso de teologia e ele recebeu o chamado, né? No chamado dele, ele bota o vereador em cima do púlpito dele e ora pelo cara, pô. Justamente, esse negócio do curso de teologia, uma vez eu ouvi, até um pastor conversou comigo e falou que 90 não também, ele falou, acho que foi 70%, 60%. Vou diminuir, 50%, vou botar meia-meia. É ousado, hein? 50% das pessoas que entram no curso de teologia acaba virando ateu. Porque estuda tanto e aprende-se tanto, certo? Que ele fala, porra. Eu vou diminuir esse número aí, cara, mas tem sim, tem uma turma que vira mesmo. É que, na verdade, o que acontece é assim, ó, é que da perspectiva popular, a pessoa pode virar ateia. Eu sou muito acadêmico. Para mim, assim, tá no texto, tá escrito no texto. Eu geralmente eu pego o texto, eu leio nos originais, no hebraico, no grego, etc. Tá lá, é isso que significa? Eu sigo. Só que quando a gente vai para a religião popular, para o pessoal que às vezes vai assim, etc. Que é esse é do chamado. Do chamado, alguma coisa assim, o pessoal não tem muito esse negócio que está no texto. É o que eu sinto. É o que sinto. É o que o Espírito Santo... Então assim, pô, eu acho que é assim. Aí você vai lá, não, mas o texto está dizendo isso. Aí o cara fala, não, mas isso aqui não é diferente do que Deus está me mostrando. Aí você fala, pô, brother, mas Deus está te mostrando na Bíblia. É objetivo e subjetivo. A Bíblia é um livro objetivo, né? Parâmetros éticos objetivos, que seriam indiferentemente se eu sou adventista, batista ou qualquer coisa, tem diferença de interpretação, mas em termos de princípios morais, são os mesmos. São os mesmos. Agora, quando o pessoal vai lá e cria uma religião como ele quer, ele pode fazer uma adaptação e colocar lá princípios que são contrários ao que está escrito na Bíblia e falar, não, mas isso daqui é o que Deus me revelou. Então, aí você atenta contra o que a gente chama de regras de hermenêutica. É mais ou menos o seguinte, né? Pô, existem dois níveis do meu relacionamento com a Bíblia. O que é o nível de salvação, com a Bíblia e com teologia. Salvação e ensino. Pensa da seguinte maneira para entender esse daí. Mas é o seguinte, você quer ir para a praia. Pô, Auckland tem umas praias legais, Itafaranui aqui, Tearai, né, para fazer uma surfar. Minha filha gosta pra caramba, a gente foi lá surfar nos tubarões lá, pelo amor de Deus. A gente vai para a praia, maior praia bonita, chega lá, tem 2 tubarões, velho, não deixaram a gente entrar, nada a ver. Aí, grandes tubarões, mano. Imagina você vai para uma praia, pô, você tem vontade de estar com filho, estar com criança, o que você quer fazer? Você quer curtir ali na areia, brincar ali e tal. Você precisa de balão de oxigênio, você precisa de escafandro submarino, essas coisas? Você não precisa. Não. Seu objetivo é só curtir com a criançada, só brincar ali dentro da água. Você vai com o quê? Um short de banho, vai com maiô, vai com uma roupa de banho, correto? Você não precisa de parafernália nenhuma. Agora, velho, é o mesmo oceano, esse aí que a gente está entrando, é o mesmo oceano que tem as fossas de Mariana, 11 mil metros, 11 quilômetros, né? 11 quilômetros de profundidade. É o mesmo. É o mesmo. Cara, é o mesmo. Agora, é a mesma água, só que é uma profundidade diferente. Agora, se você for lá para as fossas de Mariana, e você chegar nas fossas de Mariana, e chegar lá e quiser entrar com um short de banho, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Ou nem precisa ir tanto para as fossas de Mariana, você pode ir 500 metros para dentro da água. Você tem lá 1 quilômetro.
300 metros. Você vai morrer, velho. Então você precisa de equipamento específico para a profundidade, para onde você quer ir. No seu relacionamento com a Bíblia, é a mesma coisa. Cara, ela tem um nível de muita simplicidade. E todo mundo pode alcançar esse nível. Que é assim, o que a Bíblia fala de um começo ao fim? Deus é o nosso Criador, nós pecamos, Deus é o nosso Redentor, Ele quer que todo mundo se salve, que encontre o conhecimento de salvação, e Ele proporcionou esse conhecimento para todo mundo. Não precisa de grego, não precisa de hebraico, não precisa de exegese, não precisa de nada. É só aceitar Cristo como seu Salvador, reconhecer a sua posição e aceitar Cristo como seu Salvador, e acabou. Ele já morreu, ele já fez tudo. Agora, quero criar uma igreja, quero ensinar as outras pessoas. Pô, velho. Aí você tem que ter, saber, você tem que ter um entendimento. Tem que ter entendimento. Aí você tem que entrar mais um pouco. Aí você começa a ter que se equipar. Você se equipa com hermenêutica, que é uma ciência da interpretação bíblica, exegese, que é a aplicação da ciência, com grego, com hebraico, com história, isso que a gente estava conversando, por exemplo. É importantíssimo saber isso. Como é que surgiram as guerras lá? Entendeu? O contexto histórico, as civilizações da época, etc. Então você vai se aprofundando. Esse aprofundamento não impede que você... Ou a falta dele não impede que você tenha salvação. A salvação já você encontrou lá no início. Agora te dá ferramental para ensinar. E nesse ferramental para ensinar, isso também me dá filtro. E o filtro para saber se A ou B estão vivendo de acordo com os princípios. Eu descubro os princípios bíblicos, e aí esses princípios bíblicos é que vão orientar se eu aceito candidato A, candidato B, conceito A, doutrina B, ou qualquer coisa semelhante. Pastor, a gente conversando sobre essa época histórica e essa coisa, é uma época, um assunto que eu gosto muito de conversar sobre isso. E você é pastor da igreja adventista. Eu não sei, eu não entendo, mas eu queria uma explicação sua agora. Tem alguma diferença de adventista do sétimo dia, ou são a mesma denominação? É a mesma. A igreja adventista, ela é, quando você fala de adventista, a palavra adventista significa aquele que anuncia o advento. Sim. Então você tem várias denominações adventistas. Surgiram praticamente todas ao mesmo tempo, a partir de 1844. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Como surgiu a igreja adventista surgiu através do movimento milerita, de 1830, começa com William Miller nos Estados Unidos, que é basicamente o que acontece é o seguinte: naquela época houve um grande despertamento no início do século XIX, houve um grande despertamento para a possibilidade de que Cristo viesse em seguida. Então houve vários pregadores, Manuel de Lacunza, você tem pregadores na Europa, no Chile, nos Estados Unidos, vários pregadores dizendo, olha, Jesus está voltando. E ele deve voltar, e aí que tentaram encontrar a data dentro da Bíblia. E vários deles pregaram que iriam voltar ali por volta de 1830, 1840. Dentre eles, um pregador batista, deísta, na verdade, ele era batista, mas ele era deísta. Os deístas são aqueles que creem que Deus criou, mas que não se liga mais com esse mundo, não. Ele só cria e cada um se vira na sua. Se vira nos 30 aí. Né? E aí ele fez alguns cálculos baseados num texto de Daniel 8,14, o livro de Daniel da Bíblia, capítulo 8, verso 14, que fala que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Ele entendeu biblicamente que 2.300 tardes e manhãs significavam 2.300 anos, e que o santuário era a terra, e que isso indicaria então o retorno de Cristo. Ele buscou onde é que iniciaria aquilo. O capítulo 9 fala que iniciaria quando houvesse um decreto para a reconstrução de Jerusalém, depois do exílio babilônico. Esse decreto foi em 457, ele calculou, deu 1843, 1844. E ele falou, então Jesus vai voltar nessa época. Putz, que legal, ficou aquela... Uau, Jesus vai voltar, cara, vai Descobriu acabar. Já tem a data e o já tem a data, tem tudo aqui, vai ser ali por volta de março de 1843, março de 1844. Aí passou o ano, não aconteceu nada. E aí veio um outro homem chamado Samuel Snow e ele falou, olha, houve um erro na datação. O dia da expiação desse ano vai ser 22 de outubro, e nessa data é que Jesus vai voltar. Barará, muito bom. E não aconteceu nada, né? Aí não aconteceu. De novo. E aí não aconteceu, o pessoal ficou deprimido, foi chamado Grande Desapontamento, de 1844. Desse grande desapontamento saíram alguns grupos de pessoas. Alguns abandonaram a fé, viraram ateus, ou outros voltaram para suas denominações. E outros disseram, olha, alguma coisa a gente errou. E o que a gente errou? E eles descobriram que tinham errado, na verdade, no que diz respeito ao evento e não à data. Por quê? Porque antes havia acontecido vários eventos, em 1830, 1790, como o escurecimento do céu, da terra, escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas, em 1832. E aí esses eventos falaram, não, tinha alguma coisa para acontecer. Teve a Revolução Francesa, a prisão do Papa
Pio XII, se não me engano, na época do Napoleão, a prisão do Papa, a perda do poder romano e etc. Eles falam, tem alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa está acontecendo. E eles começaram a estudar e foi daí surgiu a Igreja Adventista, que passa a ser, em 1863, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Só que juntos surgiram aquele que chamavam Movimento Adventista. Movimento Adventista. E o Movimento Adventista surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Adventista, a Igreja de Deus do Sétimo Dia, do Armstrong, Herbert Armstrong, e algumas outras, dentre as quais, também mais adiante, pelo Nelson Barbour, surgiram as Testemunhas de Jeová, e algumas outras denominações. Depois da Igreja Adventista surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Movimento da Reforma, em 1915, uma brasileira, que é dos primogênitos, surgiu em 1940 e pouco, e aí várias outras foram surgindo posteriormente. A igreja histórica é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é que surgiu baseada em 1844, 1860, cadê? 1844, 47, datas importantes, 1863. Tá? As outras que vêm vem depois com um certo entendimento daquela... Às vezes por briga, cara. Às vezes assim, briga. Sendo bem franco com você, às vezes assim, não tem nem entendimento diferente. Não. Às vezes 1915, o movimento da Reforma, por exemplo, o que aconteceu basicamente o surgimento deles foi por uma discussão política relacionada à guerra na Alemanha em 1915. Pastor, sendo bem franco, todas as religiões que a gente vê que como posso dizer, cristãs, as religiões cristãs, elas veio através disso aí, discussões, de às brigas. Vezes, sim, é verdade. Ali desde o começo ali do catolicismo. Do catolicismo, né? Aí teve a separação. Do Oriente, né? Então, assim, basicamente isso é interessante, porque pode ter a separação positiva e a separação negativa. A negativa é quando você tem briga por briga. Eu saio porque eu não concordo com você, porque eu quero que o teu cargo. Você é o presidente, eu quero ter você. Então, isso daí... Aí cria uma igualzinha, mas eu sou o presidente. Então, é aquilo que a gente falou, a métrica eu vou sou trazer o meu povo. É o meu povo. E eu quero aqui. Eu prefiro você, ou eu não prefiro, etc. E tem aquela que é positiva. A positiva é quando você descobre que tem alguma coisa errada no pensamento da sua igreja, na administração da sua igreja, que não está de acordo com a Bíblia. Porque o princípio de toda igreja deve ser a Bíblia. Então, de toda igreja cristã deve ser a Bíblia. Se não está de acordo, ok, vamos mudar, vamos reformar, o que aconteceu na reforma protestante? Vamos mudar, vamos reformar? A igreja católica, Lutero. Não vamos reformar. Então, e ele não criou outra. Ele não criou, ele falou, não estou de acordo com isso, simplesmente quiseram matar ele. Aí ele viveu escondido. Viveu escondido até o fim da vida dele, e aí criou-se a igreja luterana. Que se você for olhar bem, a igreja luterana, a anglicana, elas são exatamente iguais à igreja católica. Eu acho que a anglicana já é uma extensão ali da luterana. Uma briga ali entre eles exatamente, também. Exatamente, que a igreja ela é uma... Eles não queriam aceitar o poder da igreja alemã. Então eles queriam que fosse anglicana, ou seja, na Inglaterra. Né? E também da igreja católica. Essa igreja, o anglicanismo e etc., tem muito a ver com a reforma protestante, não com a reforma protestante, mas com o surgimento do protestantismo, que é com o rei Henrique. Sim. Quando ele queria se casar com... Ele queria... brigou com uma esposa, queria se casar com outro, o Papa falou, não pode. Ele falou, então eu não quero mais o seu poder. Que, por sinal, foi ele que deu cobertura para Lutero. Para Lutero depois. Então, o que ele faz? Ele faz assim, eu não quero você mais não, Papa. Não quero mais. Então, eu vou criar... Eu sou o chefe da igreja. Eu sou o rei. Eu sou o rei, eu sou o líder da igreja agora. Então, aí cria o anglicanismo também, que é a igreja que rege aqui, né? Praticamente Nova Zelândia, todo a igreja anglicana. O Commonwealth é a igreja anglicana. Porque é da coroa britânica. Da coroa britânica. Então, tudo isso faz com que você tenha separações positivas e negativas. Dentro da igreja adventista, a gente teve separações... a grande maioria das separações da igreja adventista foram negativas. Foram porque alguém queria o cargo de outra pessoa. Né? E são coisas assim que eu estou falando que é o intestino da igreja. Sim, nesse sentido. Sim. Então, e eles saíram. A nossa doutrina, a doutrina da igreja adventista, ela não é monolítica. Significa o quê? Nós temos 6 doutrinas, a igreja adventista. Nós temos 28 crenças, mas 6 doutrinas. Nós não temos um credo que é imutável. A coisa que a gente mais tem é... A igreja adventista, ela fala para nós, teólogos, pastores da igreja, assim, estudem constantemente. E para o membro da igreja, estude constantemente. Não aceite o que o pastor diga apenas. Então, a minha igreja é uma igreja crítica. A minha igreja brasileira, eu falei que é o pessoal do trabalho, mas é um trabalho bom. A gente tem as coisas, obviamente, que às vezes tem discordâncias de algumas outras coisas, mas é muito legal porque assim, todo mundo estuda. O momento de estudo bíblico, por exemplo, não tem aquela coisa, o pastor vai lá, eu vou lá, o pastor Sérgio vai falar, ninguém vai abrir a boca para falar. Não. Por que você está dizendo isso? Vamos dar o texto bíblico.
Aí eu tenho um ancião meu lá, o Luiz ele vem pra mim assim, aí o pastor vem com um negócio de hebraico e grego, a gente não sabe, a gente fala, tá bom, né, fazer o quê? Então assim, aí eu falo, não, mas tá aqui, eu mostro pra vocês. Já falei, vai ter curso de hebraico, inclusive a gente vai ter curso de hebraico e de grego lá na igreja, viu? Se quer participar, hebraico bíblico e grego bíblico. Você fala hebraico. O hebraico moderno eu não falo 100%. Eu Sim. consigo me comunicar, mas o hebraico bíblico eu leio tranquilamente. Você lê o hebraico bíblico. Isso. E eu sempre ouvi falar isso, mas também assim, ouvi de pessoas como eu, né, que não tem tanto conhecimento, mas falam que as traduções às vezes fazem as coisas irem de forma errada. Isso é verdade, você que entende o hebraico? Em algumas situações, a gente tem que reconhecer. Primeiro, a gente tem que reconhecer o trabalho maravilhoso que os tradutores fizeram, porque muitos deles não tinham. Eles olharam para o texto, eles tiveram que traduzir com o mínimo de conhecimento que eles tinham. E muitos deles eram muito bons, efetivamente. Só que o conhecimento de línguas ele é dinâmico. Né? Você não vai. Tem palavras que você acredita que eram assim no passado, na língua portuguesa, que, mano. Igual o espanhol. Né? O espanhol, chega assim que você não vai mais ser da mesma forma. Não tem como traduzir. Então, você imagina o seguinte: na época, quando foi traduzido a King James, na época próxima ali da João Ferreira de Almeida, etc., você tinha, do texto hebraico, você tinha o Códice de Alepo, que era um texto hebraico do ano 940 depois de Cristo, que era basicamente o texto hebraico que existia. Era esse o Leningrado e o Washingtoniano, que eram 3 códices praticamente. Era só isso. Só que aí você vão encontrando outros manuscritos. Aí encontraram, em 1800 e pouco, encontraram os manuscritos da Genizá do Cairo. Genizá é um cemitério de Torá, um cemitério de rolos da Bíblia. Então encontraram um monte. Aí falaram, cara, tem um texto aqui. Aí, posteriormente, encontram os manuscritos do Mar Morto, em 1947. Um monte de manuscritos. Aí, para o Novo Testamento, você tinha principais manuscritos na época, o texto recebido, que era o texto básico. Aí você vai encontrando manuscritos. Hoje você tem 25 mil manuscritos do Novo Testamento. Isso é uma pergunta interessante, porque realmente eu li sobre isso e eu vi que realmente foram encontrados milhares de manuscritos. E só alguns que foram considerados bíblicos e que foi colocado na Bíblia. No manuscrito do Mar Morto, você tem praticamente todos os manuscritos da Bíblia. Você tem todas as cópias dos livros da Bíblia. E aí você tem cópias desses livros e aí você consegue determinar que o texto não foi alterado, como as pessoas muitas vezes pensam. Sim. O manuscrito do Mar Morto é de 200 a.C., 240 a.C., um dos mais antigos, que é o Grande Rolo de Isaías. E você vai ter manuscritos do ano 940. Tem diferença de 14 letras. Às vezes tem palavras, algumas coisinhas assim. O que acontece é que como você vai encontrando inscrições, manuscritos, vai encontrando cópias de um que tem em hebraico e em grego, aí você fala, pô, essa palavra que eu pensava que era isso, ela é diferente. Ela tem um outro. Quando você estuda o garítico, uma língua que eu adoro, o garítico também, você percebe algumas palavras que são parecidas com o hebraico, mas elas têm um significado diferente. Você fala, pô, por que é diferente? Aí você fala, poxa vida, então no semítico do noroeste ou do sudeste, essa palavra significava tal coisa. Mas era em uma região específica. Em uma região específica, que era a região do hebraico. Aí você fala, então quando o João Ferreira de Almeida traduziu por essa palavra, ele usou a Vulgata. Então não era correta essa tradução. Agora vamos corrigir. Sim. Fica muito mais bonito, o texto fica muito mais correto. Então você vai realmente corrigindo algumas vezes as traduções. Traduções muito boas. Para um pastor adventista pode ser complicado, o pessoal fala, pô, o pastor adventista falando que a melhor tradução é católica. As melhores traduções do mundo são católicas. Eles são mais ricos, eles pagam mais gente para traduzir. Porque como eles têm uma perspectiva, o catolicismo tem uma perspectiva muito literária ao invés de religiosa. Sim, sim. Então ele fala, de fato. Não quero saber se é a palavra de Deus, mas para mim ele é um livro. Então ele traduz como livro, não com preconceitos religiosos, que algumas vezes outras igrejas têm. E aí o que acontece? De fato, você vai ter traduções que são muito boas, Bíblia de Jerusalém, etc. Em outras, você vai ter traduções que não são tão boas. E aí o pessoal da minha igreja, às vezes, sabe que eu vou pregar e eu faço minhas próprias traduções. Eu sempre faço minha tradução. E aí o pessoal fala assim, ô pastor, mas é diferente do que a gente está acostumado, pastor. Eu falei, mas é o que está no texto hebraico, é o que está no texto grego. Ô, mas não dá desse jeito, pastor. Não dá desse jeito, pastor. Não tem condições. Eu falo, dá sim. Dá sim. Vocês vão aprender aqui, ó, eu mostro para vocês como é que está. Agora, com relação, por exemplo, aos manuscritos, por que não entraram alguns livros na Bíblia? Porque é diferente. Quando você tem manuscritos te dão a certeza quanto ao texto do texto bíblico. Mas não necessariamente por que certos livros entraram ou não entraram. Existem 2 momentos extremamente importantes. Primeiro é o reconhecimento de quando existem alguns parâmetros. Se o livro veio de um determinado autor e o livro é antigo, um autor conhecido dentro da história judaica, história bíblica, ok, vamos pensar se ele é tal. E a gente tem um parâmetro.
Pentateuco. Primeiro parâmetro, que são os 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Para o judeu, assim, se está de acordo com esses, pode ser que ele seja inspirado. É inspiração. Pode ser. E para o Novo Testamento, a mesma coisa. Nada do Novo Testamento ou do Antigo Testamento pode contradizer esses 5 livros. Nada poderia contradizer. Então, o primeiro parâmetro era esse. Segundo, era se já se conhecia anteriormente uma história desse texto, e não que ele, de repente, surgiu do nada. E também, ele não podia ficar contando historinhas da carochinha. Porque, às vezes, tem livros lá da época de 180 depois de Cristo que eles falam que Jesus pegou, por exemplo, um passarinho, e aí Jesus ficou bravo. Aí ele matou o passarinho. Aí depois ele falou, não, agora eu dou a vida de volta para esse passarinho. Então, essas coisas assim. Aí fala, cara, pelo amor de qualquer coisa. Aí tem outro livro lá, que é um livro chamado Evangelho Perdido de Marcos, que não tem exatamente isso, mas dizia que Jesus ele tinha um caso com Maria Madalena. Não, existe vários evangelhos perdidos, né? Tem o de Judas, de Judas. De Maria Madalena. Que hoje se eu não me engano, é denominado apócrifos. São apócrifos. Apócrifos, esses livros apócrifos são livros que eles têm histórias muito loucas, algumas vezes. Muito loucas. E que, de repente, foi escrito por quase as mesmas pessoas. Não, a gente sabe que não foram. Aí é que está o ponto. É porque a gente tem maneiras, através de uma ciência chamada crítica textual, a gente tem maneiras de determinar aproximadamente a época que determinado livro foi escrito. Certo. Então, por exemplo, o livro... o Evangelho de Maria Madalena, a gente sabe que é do ano 180, 170 depois de Cristo, muito depois do tempo apostólico. Ele não tem citações dos pais da igreja anteriormente. Ele conta histórias que são contraditórias com o livro de Mateus, com os evangelhos conhecidos. O Evangelho de Tiago, da mesma maneira. O Evangelho de Pedro, que é do ano 180 também, tem histórias muito contraditórias com os outros evangelhos. Os únicos evangelhos que apresentam, de fato, histórias coerentes são os quatro que a gente tem. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses apresentam histórias coerentes. Os outros são muito incoerentes. Aí tem o Evangelho da Infância. Não tem como se dizer se aquilo é verdade, mas no Evangelho da Infância, Jesus fazia milagre como um menino birrento, da birra, né? Eu quero água. Aí, ao invés de Jesus pedir para o pai água, ele fazia surgir água. Assim, pastor, desculpa, pastor. Essa internet é complicada demais. Né? Sabe o que eu lembrei aqui agora? Eita, lá vem ele, meu Deus do céu. Assistindo esses Reels de 15 segundos, sabe? Sim. Aí o menino tava lá na fila da oração, né? Aí o pastor, o que é que tu tem? Aí ele, já reprovei 3 anos, né? O pastor, receba a inteligência. Empurrou assim, aí é foda. É internet, velho, internet, assim. Mas é assim, se você olhar os evangelhos da infância, pareceria mais ou menos isso. Esses evangelhos apócrifos, às vezes Jesus faz uma coisa assim, fala assim, eu quero água, suja água. Aí a Maria reclamou com ele lá. José foi dar uma bronca nele no Evangelho da Infância, o Evangelho egípcio da infância. Ele fez um negócio lá, José falou, não faça isso. Ele olhou para José e falou, você acha que você é quem, velho? Você acha que você é quem? Aí Maria falou, não fala assim com seu pai, mãe, desculpa, foi sem querer, né? É um evangelho praticamente católico, então falando, desculpa, tal, não sei o quê. Vou fazer porque você está pedindo, não por causa desse cara aqui não. Entendeu? Então Jesus era mal educado. Então você vai percebendo que não tem uma história coerente que mostre o Salvador da humanidade, que mostre alguém que tinha toda a ética que Jesus tinha, etc. Né? Embora Jesus algumas vezes dê umas pancadas nos fariseus, etc., mas ele fazia isso com luvas de pelica. Com a leveza. Com a leveza maravilhosa. Então, o que você vai ter? Então, esses livros, eles vão sendo... E aí tem outro processo que é o segundo. Porque o Espírito Santo, ele trabalhou na inspiração dos livros, mas também dando para a igreja, e nesse tempo, a Igreja Católica, e as pessoas às vezes falam, não, a Igreja Católica é tudo... O clero. O clero, né? Ele deu para os concílios daquela época, para o concílio judaico de Jâmnia e para o concílio católico também, a iluminação, não inspiração, mas iluminação, para reconhecer a ação do Espírito Santo através daqueles livros. Coisa que ele não fez para outros. Então, a partir do momento que você tem um conjunto, você percebe, baseado na perspectiva cristã, você tem a ação de Deus dando o livro e a ação de Deus mostrando para a igreja que esses eram os livros que deveriam ser aceitos. Entendeu? E aí tem parâmetros, os parâmetros objetivos estão aqui. Obviamente que até mesmo esse parâmetro da ação de Deus na igreja, ele é subjetivo. Ele vai ser subjetivo. A gente não tem como medir. Alguém me diz assim, eu fui inspirado por Deus para dizer que esse livro é ok. A gente tem que ter certo grau de desconfiança. E aí, a partir do momento que você tem um número grande de pessoas que percebem a mesma coisa, ele passa da subjetividade, não para a objetividade, mas para a subjetividade coletiva. O conceito junguiano. Para a subjetividade coletiva, que beira a objetividade, mas não é objetivo.
Então a gente tem um parâmetro subjetivo. Uma vez, esse negócio de internet, tu falou, uma vez eu tava passando e assistindo vídeos. Vou comer mais pão de queijo. Fica à vontade. Quer um gostoso. cafezinho? Não, obrigadão. E aí, passando, e aí depois eu vi um cara que fez um estudo, né? E ele ele até era um cara bem influente, assim, teólogo também, não sei o quê, e ele mostrou que naquela época as pessoas que montaram o clero, nenhuma daquelas pessoas teve ligação realmente com Jesus Cristo. Uhum. Na real, os que tiveram ligações, os 12 apóstolos, aquela coisa toda de Jesus Cristo, eles fizeram um movimento naquela época muito grande. Os reis viram que o movimento estava grande demais e que eles não tinham mais como controlar, contratou o clero para fazer e criar o entendimento e fazer proliferar mais ainda. Isso aí não é muito correto, na verdade. Assim, isso são alguns teólogos da teoria da conspiração, tipo Bart Ehrman e alguns outros. A ideia de que Constantino teria criado o cristianismo, etc. Os apóstolos, eles tiveram discípulos. Então você vai ter os 12 apóstolos, mais Paulo, né? Eles vão ter vários discípulos, eles viajam muito. Certo. Você tem Tiago que vai para a Índia, você tem vários outros que vão para Roma, Paulo, Pedro que vão para Roma. E eles têm, e é uma história muito legal, que assim, eles tiveram um ímpeto missionário, eles queriam levar a história de Jesus Cristo. E é muito engraçado, né? As pessoas falam, o cristianismo é uma criação. Pô, criação mais burra, né? Criação mais sem noção. Os caras foram mortos. Aí eu até tenho um meme na internet que os caras falam assim, aí chega Pedro e fala para eles assim, pô, vamos criar um movimento. Pô, legal. Cadê Jesus? Não, Jesus morreu. Vamos criar um movimento. Qual é o movimento? Vamos falar que ele ressuscitou. Cara, da hora. O que a gente vai ganhar com isso? Bala. A gente vai ganhar bala. É isso mesmo. Na linguagem moderna é isso mesmo. A gente vai ganhar... Nós vamos ficar famosos? Vamos. Mas famosos pelo quê? Muito dinheiro? Não, a gente vai ganhar bala, a gente vai ganhar crucificação, a gente vai morrer. Putz, legal. E o que mais que a gente vai ganhar com isso? Nada. O que vai ganhar? O que o pessoal ganhou criar o cristianismo? O que ganharia ganhar o cristianismo? Nada. Então não faz sentido. Agora, eles tiveram discípulos. Então eles foram para vários lugares e pregaram. Só no Pentecostes, ali em Atos, 3.000 pessoas se converteram. 3.000. E mais outros tantos se juntaram em vários momentos, a cada dia posterior. Essas pessoas não ficavam paradas. Diferente de hoje, que a gente gosta de ficar assim, pô, me deixa quieto aqui no meu lugar, o pessoal naquela época era assim, Cara, recebi um negócio, vou pregar, vou para algum lugar, vou falar. Independente, não era só isso, não era só pregação evangélica, mas era normal. Pô, recebi uma mensagem, uma notícia nova, eu vou para outro lugar. E as pessoas se mudavam muito naquela região, né? Que era chamado, em grego, chamado Oikoumene, que é o mundo conhecido naquela época. Então, eles foram levando essa mensagem. Lá eles faziam discípulos, e faziam discípulos, e faziam discípulos. Então, quando o último discípulo morre, quando o último apóstolo morre, que é João, morre em Éfeso, por volta do ano 102 depois de Cristo, você já tinha vários e vários discípulos. Você tinha Irineu, você tinha Justino, tinha vários discípulos que conheceram, Papias, que conheceram os discípulos, que conheceram eles, vários deles. Então você tem uma cadeia. Paulo teve os seus discípulos também. Você tem Lucas, que é o que escreve o Evangelho de Lucas, ele não foi apóstolo, ele foi um discípulo de Paulo. Um discípulo de Paulo. Né? Você tem Marcos, que é aquele do Evangelho, ele foi um discípulo de Pedro, né? Que é interessante que Marcos, que é o Evangelho de Marcos, que a gente conhece como Evangelho de Marcos, na minha visão, é o Evangelho de Pedro. O primeiro, o real Evangelho de Pedro. E a história é bonita. E aí você tem senadores que se convertem. Clemente de Alexandria, um discípulo do ano 115 aproximadamente, ele conta que vários senadores se converteram por causa de uma pregação de Paulo, Pedro e de Marcos e Lucas, que estavam ali. Esses homens de poder, eles criaram cópias dos evangelhos para que fossem distribuídos. E aí, a partir do momento, a mensagem de Jesus começou a ser conhecida. O primeiro país cristão, de fato, é a Etiópia. Longe de lá. Longe dos reis, efetivamente. Longe de todos os reis da Europa. Né? Então, a Etiópia é o primeiro país que vai ser cristianizado por causa... Você vai ter no livro de Atos uma história de Felipe e Eunuco. E o Eunuco era governante, um dos nobres da rainha Candice, que era uma rainha da Etiópia daquela época. Ela levou o cristianismo para lá e o cristianismo foi aceito. Então você vai ver que o cristianismo ele começa a expandir. E o que tem? O clero é um desdobramento não natural, não é natural o clero de fato, mas não foi criado pelos reis. O clero é um desdobramento não natural da institucionalização da igreja.
Que aí isso que eu falo, assim, a igreja ela deveria ter vindo como um movimento, não como instituições e prédios. Como um movimento, ela subsiste dentro da instituição. Lembra que a gente falou do adventismo também? Sim, que assim, sim. é um movimento. O movimento adventista, ele vive dentro da instituição adventista. Se confundem, precisam se confundir, como no início também o movimento cristão se confundiu dentro da institucionalização. Houve várias perseguições. Até o ano 303, em 303, tem uma perseguição horrorosa. 130, um pouquinho antes, não, bastante antes, na época de Nero, 62 aproximadamente, depois de Cristo, você vai ter Nero colocando fogo em Roma. E o que ele fala aqui? Quem foram os culpados? Os cristãos. Então, esses daí foram os cristãos. Já eram suficientes, estavam em Roma. Já existia clero? Não. Existiam líderes, que eram os apóstolos e aqueles que estavam com eles ali. Nero, aí você vai ter a invasão de Jerusalém, no ano 70, 68 a 70. Depois você vai ter uma perseguição em 135 também. Ele tem uma que a gente chama de diáspora judaico e cristã. E depois você vai ter, no ano 303, uma das piores perseguições. Só que no ano 130, para vocês terem só ideia, esse que eu acabei de falar, Papias, ele era um senhor de 72 anos, tinha 72 anos, se não me engano, 70, 72, e ele, o imperador, colocou ele dentro de uma arena, e aí tem naquela época das arenas, os leões, etc., colocou dentro de uma arena e falou para ele, olha, nega Jesus, chicotearam ele, falaram, olha, se você não negar, a gente vai te escalpelar, a gente vai tirar sua pele. Ele falou, olha, pode me matar, o que são os 15 minutos, 1 minuto de sofrimento, se eu vou ter a eternidade com Cristo? Então, essa fé já implementada na vida dele não podia ter sido criada por uma falsificação. A fé dele era muito genuína. E no ano 303 surge uma perseguição horrorosa, horrível, que vai acabar 10 anos depois, com o decreto de tolerância de Lactâncio e Constantino. Aí é quando o pessoal começa a falar de Constantino. Sim. Aí já é o quê? Você tem 300 anos até Constantino. Até Constantino. E Constantino, ele convoca o concílio de 324, que é o concílio de Nicéia, e ele tinha uma preocupação básica, Constantino. Tem muita divisão dentro do meu império. Eu quero política. Foi político. Ele foi político. Então, e aí foi onde transformou, então, esse movimento em um movimento político. Aí é quando tem a institucionalização final da igreja no ano 300 e pouco. Quando ele se converte no ano 310 aproximadamente, ele se converte, a mãe dele, Helena, ele se converte porque ele diz que teve uma visão, que ele viu numa guerra, ele viu uma imagem de uma cruz dizendo in hoc signo vinces, que é com esse sinal vencerás, e ele falou, é o Deus cristão. Aí ele se converte e ele assimila a igreja cristã, e a igreja cristã fala, opa, vai acabar a perseguição? Aí se institucionaliza. E ela começa a perseguir. Aí quando começa a perseguir. Aí é quando geram todas as discussões de clericais, a cisma do Oriente, a divisão da reforma, aí começa a ter a Inquisição, Sim. 200 anos depois começa a Inquisição, que dura 1.200 anos. Então, tudo isso acontece. Aí a institucionalização. O pessoal confunde a época. A cleritização da igreja, ela é anterior, mas a macleritização da igreja, a institucionalização e a união com o Estado, ela acontece muitos anos depois. 300 anos depois, aproximadamente. Aí é que a desgraça está feita, velho. Aí é quando precisa da reforma, aí é quando precisa de um monte de coisa. Entendeu? Perfeito demais. Trouxe pra gente uma aula de história. Amém. Agora. Pastor inteligência artificial, esse cara, velho. E o pão de queijo tá bom, velho. Tá bom, não tá, Quanto pastor? tempo a gente tem aí, patrão? Eu acho que a gente já foi. 2 horas aí, bom demais. A gente Bom. nem sente, velho. A gente É bom, nem que sente. Deus seja Pastor, louvado, cara. você tá convidadíssimo pra voltar aqui Tamo outra junto. hora. A gente tem, Por favor. e tem muito assunto pra conversar. Estou à vontade. A gente tá à tem vontade muito com assunto. você, Eu cara. queria falar sobre as inteligências artificiais da IBM. O cara tava lá dentro, com um cara que Não, é um episódio só pra isso aí, só pô. pra isso Próximo aí. a gente vai estar aí, com Próximo. certeza. Gente, muito obrigado. Vocês que acompanharam a gente até agora. Até eu aqui. creio eu que ficou, porque Sim, não tem ficou, como não não tem ficar. como não. Não tem como vocês não ficarem aqui depois de uma conversa dessa. Louvado seja Deus, cara. Pastor. Vou convidar vocês para irem lá no último sábado do mês, todo último sábado do mês, um almoço. Tá todo mundo convidado para ir lá. 22 a 29 de junho, uma semana de oração muito legal com o pastor lá da Terra do Caranguejo, né? De Aracaju. Lá de Aracaju, pastor Samuel Bastos. Eu tô sempre lá. Vai ser um prazer enorme.
Entre em contato comigo, eu estou à disposição para quem precisar. Você que é imigrante, se não se sinta abandonado, a gente está aqui para ajudar você, viu? Perfeito, perfeito. Pastor, isso aí eu gosto demais. Amém. Isso é a parte que me cabe aí junto com vocês e eu quero isso aí. estar junto. Precisar de qualquer ajuda também, né, Mirão? Tamo junto. Da com gente certeza. proliferar alguma ideia, falar, Rafa, ajuda a gente nisso aqui. Com certeza. Tô aqui de braços abertos. Eu acho que o Rota, né, Sim. é para isso. E de fato, tipo assim, a gente não vai pra igreja, sabe? A gente não tem o costume de ir. Mas, tipo, o que eu vejo é que tanto eu, Rafa, a Catarina e as pessoas que estão perto da gente, assim, que a gente convive, a gente tenta ajudar muito o próximo, sabe? Boa. Então, tipo, mesmo a gente não indo, meio que você tava falando aí, eu falei, não, mas a minha parte eu também tô tentando fazer, sabe? Nossa. Mas vai lá almoçar com a gente, Bruno. Vamos, Não, vamos. vou demais. Eu vou lá, E vou lá também no Vou lá sábado. comer Vai lá, essa vai lá. pizza. Eu Vai vou lá, lá, sim. faz uma pizza lá um dia, me liga. Boa. Rafa, vem aqui em casa que eu vou fazer. Demorou. É o terceiro sábado é a pizza. Terceiro. Já até sabe, Já já, sabe, até já. anotou, já anotou na agenda mental, velho. Ô, louco. Esqueça tudo. Gente, Mas, ó, eu muito moro aqui obrigado. do lado também, moro aqui próximo, aqui, moro aqui em Messia, e aí vocês estão convidados para ir lá em casa bater uma pizza lá. Perfeito. Vai ser um prazer enorme. Eu gosto de pizza napolitana, aquela pizza borda alta, tá, essas coisas assim. Delícia. 5 dias fermentando, pra vocês terem ideia. Fica sucesso, cara. Eu gosto é de Fechou. pizza, pastor. E 2. Qualquer um. Eu tô colado. Um beijo pra vocês. A gente tá vendo ali a Catarina só rindo ali, falando assim, tô dentro disso aí já. Colado. Nossa. É nóis. Um abraço, gente. Aquele beijo.